olha, ele tava brincando e realmente, assim, ele caiu sem querer. Tipo, ele deve que foi sentar na janela. Igual eu falei, era uma casa que a gente tava morando nela há 1 ano e meio. E o rio, as coisas são central. E a gente nunca tinha aberto as janelas. Nunca tinha aberto. E ela fala que acho que ele foi sentar e realmente, sabe, assim, caiu sem querer. Isso que ela, né, ela mesma contando pra polícia e tal. E aí o Diego me liga, falou assim, preciso de você aqui, né? Preciso de você aqui, ele tá entrando pra sala de cirurgia. Então, assim, quando ele chegou, ele passou pro raio-x, passou, né, coisas assim, foi seguindo, vamos dizer, né? Não tinha um arranhão, não tinha um quebrado. Uma das coisas que Sério? Caiu do 3º andar, um menino de 5 anos e não tinha nada. E era muito assim, sempre ele tava estável, todos os dias, né? Tantas horas, 24 horas, 48 horas, estável, nada mudava, estável. E aí eu vi aquele brilho. Aí eu vi um brilho em cima desse menino. Falei, Senhor, o que é isso? E eu não só vi, como eu senti no meu corpo. E realmente, tipo assim, é como fala, né? Que a palavra fala que... Gente, a gente não aguenta. Eu levantei, eu lembro até hoje, eu fui no banheiro e é como diz aquela passagem de Ana, né? Que parecia que ela estava embriagada quando ela estava lá orando e, né? E o sacerdote chega e fala, né? Por que você bebeu? Eu falo, não, eu tô aqui orando. E aí, ok. Aí voltei, deitei e aí eu comecei a perguntar, Senhor, o que é isso? O que é isso? E aí Deus me respondeu, tipo assim, isso é a fé. E aí eu fui até no Google, né? Até anotei aqui rapidinho, mas o que é a fé, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se vê. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América Podcast. Estou com mais uma Vida Inteligente aqui. Hoje eu vou conversar aqui com a Simone Ramos de Oliveira, que é empresária, formada em tecnologia de alimentos, também cursou quase toda a faculdade de economia, né? Saiu no último ano, depois ela vai contar o porquê, e também escritora agora. A Simone, que é paranaense e hoje mora aqui nos Estados Unidos, e eu vou deixar ela contar. Boa noite, Simone, seja bem-vinda ao episódio 79 do Vida Inteligente na América. Boa noite, é um prazer estar aqui, né? Ser convidada. Obrigada mais uma vez por ter sido convidada. Certo. A Simone está hoje aqui para compartilhar uma história de milagre que eu acho que talvez você nunca tenha ouvido. Então já começa a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, a deixar seu like, porque você sabe que me ajuda, né? Se você não deixar o seu like, se você não deixar um comentário, não ajuda a crescer. A gente não tem como estar trazendo as vidas inteligentes aqui para compartilhar na sua vida. Então, vamos para cima porque tem muita coisa. Mas antes, vamos conhecer a história da Simone, né? Simone, paranaense, qual cidade? De Cianorte. Cianorte. Isso. Ó, essa cidade eu já ouvi falar algumas vezes. É capital do vestuário, né? Capital do vestuário. Sim, tem muitas indústrias de roupa mesmo. Carícia, várias empresas, muitas de jeans. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, Joyce. Tá legal o áudio da Simone ou quer que ela chegue mais perto do microfone? Okay. Pode só dar uma puxadinha. Tudo ao vivo, sem corte aqui, só para você saber. Para você ouvir melhor em casa também, né? Antes de você criticar aí. Bom, mas, Simone, você veio aqui para os Estados Unidos já tem quanto tempo? Você chegou aqui? 11 anos. 11 anos. 2014, em março. Tá, agora deixa eu te perguntar. O que faz uma pessoa que formada em tecnologia de alimentos, cursando economia, quase no final da faculdade, e vir para os Estados Unidos? Vamos dizer, acredito que propósito, né? Propósito? Com certeza. Propósito. Vamos dizer, para voltar aí um pouquinho, então, né? Contar um pouco da minha vida lá no Brasil. E um pouco já das experiências, né? Certo. Para depois chegar aí no grande milagre que eu, com certeza, hoje eu falo que hoje foi, até hoje, claro que foi um dos maiores, mas tem aí, tipo, a faculdade, né? Eu sou evangélica, né? Batizada desde os 15 anos, então nessa caminhada aí teve sempre muitas experiências com Deus, né? Questão da minha faculdade. Quando eu fui para fazer a primeira faculdade, até era uma coisa muito assim, eu não sabia, na verdade, de momento o que eu queria fazer. Não tinha muito decidido nada. Só que daí eu comecei... Só que uma coisa eu sabia. Eu queria estudar de manhã.
Estudar de manhã. Queria estudar de manhã. Nunca estudei em escola particular, nunca fiz cursinho para fazer vestibular, não. Mas eu queria estudar de manhã. E a primeira faculdade, né, ele era o antigo Cefet, né? E eu saí de lá, ela virou universidade, né? A gente passou, enquanto eu estava lá, passou pelo processo e virou o TFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, eu fui e prestei esse vestibular. E lá também, assim, né, no caso, esses cursos, a faculdade, né? Eles eram semestral. Então, assim, cada 6 meses trocava, né? Eu amava, porque você não tinha que estudar um ano, né? Períodos, né, que fala. Então, cada 6 meses você trocava de período. E era assim, saiu um vestibular primeiro, tipo, suponhamos que tinha o vestibular do começo do ano. Então, aquele vestibular ia ser para você começar o primeiro período à noite. Aí, o próximo do meio do ano era o contrário, aí seria para de manhã. Tanto que daí, o primeiro vestibular que eu fiz, eu não passei. E era para noite. Só que quando eu não passei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Decidi. Tecnologia em alimentos. Tecnologia em alimentos. Lá tinham 3. Tecnologia em alimentos, construção civil. Meu irmão mais velho fez construção civil. E o outro era ambiental. Tecnologia ambiental. Era só os 3, né? E eu falei, não, é isso aí mesmo que eu quero. E eu queria estudar de manhã, então, ok, fiz o próximo vestibular. E o meu pai, na verdade, assim, eu também costumo dizer que a gente que tem experiência com o senhor sabe que por mais que muitas coisas, tipo, vamos dizer assim, que acontece, mas sempre, às vezes, tem ali uma luta, né? Tipo, você passa ali pra você conseguir chegar até o final. E, geralmente, são com pessoas que estão perto. A maioria, não é de longe, né? Então, assim, meu pai e minha mãe não aceitavam. Tipo assim, você não tem... Não, eu não quero que você estude de manhã. Eu falei assim, não, mas não tem problema. Eu começo agora, e aí no próximo período eu tranco e depois espero e prazo pra noite. Mas... Vamos dizer, para Deus, o que eu sempre pedi foi estudar de manhã. Resumir, né? Vamos resumir aí. Mas, assim, glória a Deus, estudei os 3 anos, paguei o preço, porque meu pai às vezes falava, não quero que você estude de manhã. Muitas vezes queria que eu trocasse, né? Pra esperar um período, realmente eu teria que trancar e passar para a noite. Mas eu consegui ir levando. E, claro, que chegou uma época que eu falei assim, olha, vai se ver com Deus. Porque eu pedi, então, se vocês... Mas, assim, consegui, né? E o estágio também. Eu lembro que tinha uma amiga minha, né, da época, Catiúcia, e ela sempre falava, ela já tinha filha na época, acho que já era, né, casada, tal, morava junto. E ela ainda falava assim, Simone, aproveita que você é solteira, né? Então, tipo assim, vai fazer um estágio fora. E aí, ali também, desde o começo, eu pedi. Então, assim, a faculdade, ela eram 3 semestres, 1 ano e meio, e você já poderia fazer o estágio, tá? Se conseguisse. E depois mais 3, que seriam mais 1 ano e meio, então são, né, 3 anos, né, 1 ano e meio, 1 ano e meio, 3 anos. Então, você poderia levar o estágio junto, como poderia fazer no final, não importa. E depois o TCC, que é o trabalho de conclusão. Assim, resumindo, eu acabei que eu não consegui estágio. Não conseguia. Abriu, na época, na Coamo, lá em Campo Mourão, a faculdade é em Campo Mourão, né? Tinha a Coamo. E assim, eu lembro até hoje, muitas pessoas da minha sala eu acabei que a única que eu não entrei, mas é o que eu falo, sempre... E são coisas assim que às vezes a gente até esquece o que a gente pede pra Deus, né? Aí depois teve num laticínio, eu não entrei, eu tentei em Farinheiras, perto de onde eu morava, nem pagando pra fazer estágio, porque, tipo assim, eu ia fazer até sem ser remunerado, porque eu precisava. E mesmo assim, nada. Mas aí, quando foi o fim, eu acabei que praticamente eu fiz os 3 anos, né? Tipo assim, não foi reprovado. Eu lembro que eu reprovei algumas matérias no primeiro, então eu consegui levar. Então, eu fazia à noite. Então, tipo assim, eu não passei dos 3 anos, né? Reprovei só lá no começo e não passei. Terminei. E aí, no final de tudo, um dia uma professora minha me liga. Falou, Simone, você já fez estágio? Eu falei, não. Ela falou assim, tem uma vaga na Embrapa. E aí, eu fui pra Embrapa, Londrina, 6 meses. E, assim, foi a primeira da universidade a conseguir esse estágio lá. E, assim, vamos dizer, a minha orientadora, né? Ela era doutorado, né? São doutores, pesquisadores, né? Ela era ela e o marido dela, que trabalhavam na Embrapa. E, praticamente, o trabalho né, que eu fiz lá, eu apresentei como estágio e como TCC também. Então, eu fiz praticamente os 2. Né? Tantas horas eu usei para estágio, fui lá, apresentei, continuei. E ainda foi um estágio remunerado. Então, assim, no fim, Deus deu tudo certo. Tudo certo. Aí concluiu essa faculdade e resolveu estudar economia? Não. Aí ainda, o que aconteceu? Eu nunca fiquei parada.
Em casa, assim, a gente sempre gostou muito de estudar. Meu irmão mais velho tem 3 faculdades. Eu tenho, né, no final dá 2. E o mais novo com uma. Ele fazia economia. Aí eu fui fazer um curso antes de administração, para não ficar parada. E aí fiz 6 meses. E na época meu pai falava, né, tinha comentado que, tipo, meu irmão mais novo daí já tinha entrado em economia. E eu acabei que fui fazer uma viagem com eles, com o curso de economia. E a mesma coisa, eu falei assim, quer saber? Vou fazer economia. E aí fui fazer o, né, o vestibular. E, tipo assim, uma coisa também nos vestibulares, eu não conseguia estudar. Eu não conseguia estudar. Aí eu falei, senhor, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que quase nunca faltei em escola. Então, assim, eu estudava normal, né? Tipo, não faltava. Mas eu não conseguia estudar. Eu falei, então vamos orar, né? Senhor, que os anjos me ajudem. Graças a Deus, passei no primeiro vestibular. Daí, de economia. Tanto que a minha pontuação, tipo, ir lá, no caso, né? Nessa outra faculdade, o curso, vamos dizer assim, mais concorrido era economia, né? Não, era administração. E eu fui para economia. Pouco diferente, mas, né, dentro ali. E se eu tivesse feito para administração, eu tinha passado. Eu passei em 7º, era 20 vagas, eu passei em 7º lugar. E assim, graças a Deus. Então, assim, foram, né, experiências. A minha carteira de motorista, meus 2 irmãos, eu não sei o quê, mas eu sei que eles reprovaram em alguma coisa. E eu, quando fui para mim fazer minha carteira, eu falei, senhor, eu não quero reprovar. E realmente era porque eu não queria pagar a taxa novamente. Eu falei, senhor, eu não quero. Fiz carro e moto e não reprovei. Não reprovou. Não. Então, assim, foram, sabe, coisinhas que... E você foi aumentando a fé também, né? Tudo isso que foi acontecendo na tua vida foi Deus te abençoando sempre. Com certeza. Então, você tem, assim, uma conexão... Muito. Grande essa questão realmente de... Igual eu falo, eu passei, assim, por experiência que, às vezes, assim, tão pequena, mas que, pra mim, é igual eu falo assim... E a minha gratidão, Deus sabe, como... Todas essas coisas sempre foi uma gratidão, assim, de um milagre. De coisa grande, né? Tipo, obrigado, né? Certo. É uma coisa, assim, bem pequena. A gente ia na igreja e era, assim, 40 quilômetros da onde a gente morava. Então, era longe. E aí, era geralmente, assim, no sábado, né? E onde a gente morava, tipo... voltando também, tipo... meu pai tinha empresa. Então, eu nunca trabalhei pra fora. Né? Então, por isso também que eu fui pra administração. Porque eu sempre ajudei ele a administrar. A gente tinha loja de imóveis, material de construção. E aí, eu lembro, era um sábado e eu queria uma pizza. Normal, né? Uma pizza. E aí, ele falou assim, olha, não vai dar. Faz comida que a gente vai pra igreja e a gente vai voltar e vai jantar em casa. Mas eu falei, Deus, queria tanto uma pizza. Mas ok, fomos pra igreja, beleza. Quando saiu da igreja, ele falou assim, a gente vai comprar a pizza. E aquilo ali pra mim, igual eu falo, assim, a minha gratidão a Deus, eu falei assim, muito obrigada. Porque eu queria a pizza e a pizza veio. Mas tu olha o que acontece. Esse teu desejo ardente. Exatamente. Né? E de a gratidão. Mentalizar aquilo ali. Também. Pois é, de mentalizar. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Que tudo que a gente mentaliza, a gente consegue materializar. Se você visualizar isso dentro da sua mente, né? Mas que bacana que as coisas tenham acontecido. Coisa, sim. E eu vejo que você tem, pelo que a gente tem conversado sempre, né? Mentalizado várias coisas que têm acontecido pouco a pouco, mas tem acontecido na sua vida, né? Outras mais rápido. Outras... Exatamente, isso que eu ia falar. No processo, também aprendi que tem coisas que tipo assim, é rápido. Tem coisas que eu esperei 7 anos. Minha bis, a Honda Bis. Eu pedia todos os dias. Eu quero uma Honda Bis, eu quero uma Honda Bis. Sim. Veio com 7 anos. É igual a carteira de motorista. Eu tava fazendo aquele... né? Tipo assim, foi rápido, porque eu não reprovei. A pizza, então, como eu falei, a faculdade, né? 3 anos para depois fazer o estágio. Mas lá no final eu me lembrei, poxa, mas eu tinha pedido que eu queria fazer um estágio fora. Então, quer dizer, eu é que tinha me esquecido e tava ali tentando, né? Mas Deus já tinha falado, peraí, você já tinha me pedido, né? Que queria fazer um estágio fora. Então, realmente, isso aí eu já entendi também, que tem coisas que realmente vêm mais rápido. Inexplicável, né? Eu sei, algumas pessoas comentam que às vezes escrevem uma carta pedindo alguma coisa para Deus, engaveta aquilo depois do certo tempo. Depois que lembra, né? Depois recebe, também, né? O carro que eu comprei também era assim. Porque daí, o que aconteceu? Como a gente comprou os primeiros carros, onde a gente estudava, aqui, né? Ou lá? Lá. É onde a gente estudava, então, tipo assim, não tinha ônibus, vamos dizer, da prefeitura que levava. Então, as pessoas que realmente iam fazer faculdade tinham que pagar. Aí, Deus, então, nos deu essa estratégia. Então, comprar o carro
E a gente realmente conseguiu o ponto de táxi, porque daí realmente a gente levava os alunos. Então, era com o dinheiro deles que a gente pagava a prestação do carro. E aí, meu irmão, né, que daí, porque assim, a primeira faculdade eu fiz, ia de carro, ia de moto, ia de ônibus, ok. E aí, essa outra, aí, tipo assim, ele já tinha comprado o carro. E eu também tinha pedido, assim, eu queria um carro igual ao dele. Não veio assim igual, mas veio mais novo. A única coisa que daí, tipo assim, o dele tinha banco de couro, o meu não, e o tal do abridor, né? Que o dele era elétrico e o meu não, mas o meu era mais novo. E aí depois, é aquela coisa, tem coisa que às vezes a gente realmente esquece. Aí quando você já tá, poxa vida, lembrei, e realmente eu tinha pedido um carro igual aquele, e foi. E aconteceu, Foi. né? Isso que tá falando aí tá me fazendo lembrar de várias coisas, porque comigo também acontece sempre isso, né? Principalmente carro, né? a Joyce já olhou lá, principalmente carro, né? O Wagner pensa no carro e acaba, não sei, pode não ter um centavo no bolso, mas daqui a pouco sai. Deus providencia. Isso, eu acredito muito que isso tem uma ligação muito grande com a fé, lógico, né? Mas com o poder da nossa mente, a gente estar mentalizando isso ali e, lógico, né? Não estou dizendo que isso não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, é 100%, né, Deus liberando a bênção, mas a gente tem que acessar. Se você isso é uma forma de você acessar o que você quer, as suas bênçãos. É você começar a colocar dentro da sua mente, né, aquilo que você deseja. E nas suas orações, vai praticando, você vai treinando o seu subconsciente para trabalhar, para te trazer isso. Bom, Simone, mas tem muita coisa para a gente conversar e eu tô curioso para saber de tudo isso, história, principalmente essa história de milagre grande que aconteceu na sua vida, mas antes, você ainda está no Brasil. Isso. Quer saber o que te fez ir para os Estados Unidos? Então, para casar, vamos dizer, também, né? Também. Como você conheceu o seu marido? Então, o Diego, a gente se conheceu, na verdade, em 2004. 2004. Na época, acho que, tipo, nem era Facebook, era Orkut, né? Pela internet? Pela internet. Nossa. Pela internet. Ele é o mineiro, né? E eu sou a paranaense. Uau! Então, sim, ele já estava aqui, né? Eu acho que ele tinha chegado aqui este ano. E eu, na verdade, eu estava fazendo a primeira faculdade, quando a gente começou a conversar, né? E aí, ok, eu lembro que ele sempre falava assim, em 2008 eu vou embora. Daí, tipo assim, nada, né? Sempre falava, em 2008 eu vou embora, né? Meus planos, 2008 eu vou embora. Eu lembro até hoje que ele fala que ele queria comprar aquele carro, Bora. Vocês se conheceram em 2004? Em 2004. Uau. Daí o tempo passou e como tem que ser, né? Aí, ok, 2004, daí ele até falou assim, 2008 eu vou embora. Falei assim, ok, ele até sempre falava assim, mas eu vou ir te conhecer, não sei o quê. Eu falei, ok. Só que assim, mesmo online, tipo assim, eu sempre fui eu mesma, né? Tipo assim, conversando, sempre, nunca, muito transparente. E eu lembro que eu falei assim, eu vou esperar 4 anos, não. Pra mim, né? Eu falei pra mim, vou esperar 4 anos, não. Aí depois, como se diz, esperei 10, né? Esperei 10. É quase como se Deus dissesse, ok, tu não quer 4, não? Então vai 10. E aí eu falei pra ele, segue tua vida, né? Sim, numa boa, né? E ok. E realmente a gente, assim... Aí foi quando eu fui pra Londrina fazer o estágio. E quase que a gente meio que se parou de falar mesmo. Isso que ano foi? 2006. Eu lembro que foi a época de Copa que eu fui pra Londrina. Porque eu ia pra casa, às vezes, eu tinha, né? Tipo assim, como eu fazia mais horários, eu tava lá só pra isso. Então eu adiantava e às vezes tirava uma semana e ia pra casa. Era a época de Copa. E aí passou o tempo e, tipo assim, a gente voltou a se falar em 2013. Uau! Uma vida aí, né? Tipo, anos. E em 2013, aí, tipo assim, eu tinha acabado, tava saindo de um relacionamento, né, lá. Digamos assim, eu achei que lá eu fosse casar. E ele também aqui, que ele fala que ele quase casou. A pessoa foi embora, foi na frente pra Flórida e era pra ele ter ido e ele nunca foi. Exatamente. E aí a gente voltou a se falar, tal, né? E eu ali, tipo, sei lá, conversando. E ele sempre ainda até falava pra mim, falou assim, tira o visto de turista, porque ele achava que era mais fácil por eu estudar. E aí eu tinha uma professora, tipo assim, uma doutora mesmo, né? Visitou, falava muitas línguas e perguntei pra ela. Ela ainda até falou assim, não é tão fácil não o visto de estudante, né? No caso, ele queria que eu tirasse de estudante. Ela falou assim, tira de turista, que é mais fácil.
Porque lá em casa sempre foi assim, meu pai sempre já deixou tudo no nome dos filhos, tipo, firma, os carros, né? Tinha, no caso, igual eu falei, o ponto de táxi no meu nome. Então, assim, né, pra comprovar as coisas não tinha problema nenhum. Eu falei, beleza. Só que aí é sempre aquela história, né? Fui pra Deus primeiro, né? Que eu falava assim, olha, só vou se for pra ser. Eu falei, Senhor, pra mim, pra pagar o preço, eu não vou, porque eu já conheço a palavra, então... E até essa semana, né? Eu lembrando disso, até falei assim, meu Deus, quem é que me garante que realmente meu pai deixaria? Porque o meu pensamento foi, Senhor, se o Senhor falar pro meu pai, ele vai deixar. Porque assim, eu tinha 29 anos, mas se o meu pai e minha mãe falassem, você não vai, e é claro que eles iriam dizer, você não vai, você tá louca? Eu não viria, não desobedeceria, sério. E aí o meu pensamento foi, Senhor, se o Senhor falar com meu pai e com a minha mãe, eles vão deixar. Né? Igual eu falo, vim, né, de igreja, igual eu falo, gente, a minha experiência, a minha fé, né? Tipo assim, nada, Claro. né? Vim de, assim, igrejas. E era uma pastora, assim, muito usada, que Deus usava ela, né? Em revelação e tal. E realmente, passou algum tempo e Deus realmente usou ela um dia. E foi um dia, assim, que não teve quem não chorasse na igreja. Deus falou, você vai. É ele. Falou dos filhos. Falou que através de mim viria outras pessoas. E veio amigos que já casou, tipo assim, que já pegou documento. Minha família toda depois pegou visto. Tipo, meu pai, minha mãe já veio, meus irmãos, todos. Veio muitas pessoas realmente depois de mim. Então, assim, aí quando Deus falou, eu falei, beleza. Aí eu fui, já tinha o passaporte. Porque, na verdade, assim, eu já tinha uma vontade de sair do Brasil. Isso eu já tinha. E tipo assim, eu falo... Na idade dos meus filhos, eu já tinha um pensamento... Por que eu não nasci na América? Por que eu não nasci americana? Não sei por quê. Não me pergunte por quê, mas... E passou, né? Passou. E, sei lá, e nessa época eu já tinha um passaporte, porque eu já queria ir pra algum lugar. E aí fui tentar o visto. Tentei o visto e com certeza, né? Passou. Tudo certo. E aí foi muito rápido, assim. Aí em março eu vim. Dia 9 de março eu cheguei aqui. Aí desci em Nova York, ele foi em Nova York me buscar. Já e foi muito assim, foi muito assim que eu lembro que uma vez, claro que meu pai ainda falava assim, meu Deus, mas e se esse rapaz não for te buscar? E, né, se acontecer alguma coisa? E eu, graças a Deus, nem pensava nisso. Falei, não, pai, não, imagina, né, vai dar tudo certo. A fé, né, a fé é maior. Gente, e foi um dia que mudou o horário aqui. Você acredita que ele atrasou? Gente, que tipo assim, eu falei, meu Deus, e agora? Ele atrasou e, tipo assim, eu falei, e agora? E eu desci praticamente com meus 2 ouvidos tampados por causa da viagem. E daí eu lembro que, tipo, eu não tinha trazido celular. Falei, não, vou levar celular, né? E falei assim, vou... Aí tinha o número do telefone dele. Quando eu desci, pedi pra uma pessoa ouvir. Tipo assim, percebi pessoas falando português, né? E falei, moço, liga nesse número pra mim. Aí ele... Porque assim, ele foi, né, com o pessoal que mora na cidade onde a gente mora hoje, em Lowell. E ele posou lá perto, em Nova York, eles tinham um parente lá. Então, daí de lá pro aeroporto era mais perto. Daí acho que ele perdeu, porque daí mudou o horário, né? Adiantou lá o horário de verão, de inverno. E aí, chegou atrasado, mas chegou. Chegou atrasado, mas conseguiu falar com ele no telefone? Sim, daí falou assim, não, tá, ele tá chegando. Aí, tá bom. E assim, todo mundo foi embora e eu tava lá. Até hoje eu lembro ele vir na roupa que ele tava. Um moletom verde, até hoje. Aí ele chegou assim, me abraçou, né? Meio... Catou minha mala e a gente foi. Que legal. Ali começou a tua história na América. Que coisa, vieram para Massachusetts. Sim. Casaram. Então, e aí lá, Deus também já tinha falado, tipo assim, eu tenho você lá por cabeça, não por cauda. E realmente, eu com 1 ano e meio aqui, sem o inglês, mas eu falo, a fé e a coragem, fui, né? Comecei também, né, já a trabalhar por conta. Aí não, né, não cheguei assim, já casei, claro que não, né, mas... E Deus também tinha falado que o casamento tava tudo pronto. Aí comecei a trabalhar, tal, né, na limpeza, né, eu já sabia, já vim ciente, falei, vai ser limpeza ou lavar louça. Tipo assim, eu pensava assim, tipo em restaurante, né, lavar. Certo. Não pensava em babá, não, sou bem sincera, nunca tinha sido babá, então eu falei, não, babá não, mas entre lavar louça ou a limpeza, eu vou encarar. E aí até conversando, né, no caso, a pessoa que eu trabalhava na época, a Andréia, e aí eu contei, né, tudo isso, falei, não, Deus falou, e aí eu sei que Deus até tocou nela, então, tipo assim, o dia da noiva eu ganhei o penteado, tudo, ela foi comigo, comprou o vestido, eu comprei o vestido, na verdade, em primeiro momento, a gente já tinha até visto, né, tipo assim, quando foi marcar a data, a gente casou em agosto daí, mas a gente ia casar só no civil, mas aí depois mudou tudo, e assim, mesmo eu trabalhando na época, eu não ganhava muito, né, porque eu tinha acabado de chegar, mesmo sendo motorista, mas ganhava ali menos de $100 na época, ele também ainda... Na época, eu também trabalhava de empregado, ganhava 150, então, tipo...
E a gente tava morando num quarto, que era onde ele já morava, né? Dividindo. Mesmo assim, a gente ainda pagou tudo, tipo... Que bacana. Né? Aí eu fui na igreja, né? Foi a igreja que a gente casou, apresentou os 3 filhos, né? E eu lembro, assim, que na época eu não conhecia muita gente aqui, claro, né? Mas a gente convidou a igreja toda. Então, tipo assim, não foi quem não quis, mas realmente... E Deus, assim, moveu, Fizeram realmente. a festa brasileira Fez mesmo. festa num restaurante, tudo. Que bacana, que bacana. Aí deu o bolo, foram coisas assim, né? A lua de mel a gente ganhou. Aí Deus já tinha falado, né? Tá tudo preparado. Então tava, né? Então estava. Que legal, Simone, que legal. Daí começou a vir um filho, veio outro, veio outro. Isso, aí eu já, como eu disse, então eu vim com 29 anos, casei com 30, né? Que daí eu faço aniversário em abril. Cheguei em março, em abril completei os 30. Com 32, eu ganhei a Emily com 32. A Emily nasceu prematura. Na verdade, eu falo assim, que os 3... o mais velho foi o que chegou mais longe, como se diz. Mas assim, ela quis vir. E foi assim, ela era a previsão para começo de setembro, que era meu pai fazia final de setembro. E meu pai ainda falou assim, não, ela podia atrasar e chegar perto do meu aniversário. Mas eu falo que acho que ela escutou e falou, não, vou chegar no aniversário do meu pai. Que era o pai dela, no caso, o Diego, né? Porque... eu trabalhei, todas as gravidez eu trabalhei até o final, até quando deu. Era uma das coisas que eu sempre pedi ao Senhor. Eu falei, Deus, eu quero trabalhar. Sempre pedi. E daí o parto normal também, eu tinha pedi, né? Tipo assim, antes eu tinha, tipo assim, será que sim, será que não? Será que eu aguento? Ficava, né? A gente nunca... Fica aquele pensamento, será que eu vou aguentar um parto? Mas depois, pesquisando, aprendi. Tipo assim, eu nunca tive sobrinhos e, assim, crianças pequenas perto de mim, na minha vida toda, vamos dizer, com os 30 anos. Tipo assim, de ter tido experiências antes, de trocar uma criança de dar banho? Não. Tudo eu aprendi no YouTube. Eu assistia muito vídeo, as blogueiras, sabe? Assim, tudo. E realmente deu certo. Sozinha. Não teve a tua mãe pra te ajudar? Não, na primeira vez não. Pra você ver como que Deus, né? Assim, porque depois ela veio e realmente na época eu tinha precisado mesmo, porque daí o segundo foi cesárea, né? Mas assim, aí esse não, normal. Mas então, aí eu trabalhei nesse dia, era uma sexta-feira e era o aniversário do Diego mesmo, né? 5 de agosto. E aí eu cheguei em casa e a bolsa estourou. Aí eu falei, agora? Aí eu lembro que eu liguei, né, pro pessoal da igreja e falei assim, liguei pra ele também. Falei assim, eu acho que a bolsa estourou, porque, tipo assim, eu levantei com vontade de ir no banheiro, né? Grávida faz muito xixi, né? Uma época assim. Mas eu falei, mas eu tenho certeza que não foi xixi. Não fiz força nenhuma e, né, vazou. Eu falei, acho que é a bolsa mesmo. Aí uma mulher, uma amiga da igreja, ela até enfermeira, ela me levou, né, pulou o gênero, e aí realmente era. E eu estava exatamente, tipo assim, ia completar ali no final de semana 33 semanas, exatamente. E aí claro que eles tentaram segurar, né? Então, assim, colocaram medicação para amadurecer o pulmão, tudo. Mas aí, tipo, a madrugada toda, né, sentindo as contrações. Aí chegou, eu lembro, ela nasceu 7h pouco da manhã. E ele o tempo todo perto de mim. Aí, quando foi 7h pouco da manhã, e nessa época meus 2 irmãos estavam aqui. Eles vinham no verão trabalhar e tal. E quando foi mais 7h15 da manhã, o Diego sai da sala para tomar um café. Aí a filha nasce. Aí o médico ainda falou assim, vamos tentar. Outra coisa também, nas 3 gravidez, eu acredito que pelo trabalho, mas eu tive placenta baixa nas 3 gravidez. Então eu lembro até hoje. Igual eu falei, eu daí queria o normal, né? E aí eu lembro que o médico falou assim, vamos tentar, porque ela ainda é pequenininha, então talvez ela passe por baixo. E assim, graças a Deus, aí foi até rápido. E ela não precisou de oxigênio, assim, nada. Até os médicos falou, não, essa menina não tem só 33 semanas. Mas tipo assim, a data é eles quem dão, né? Uau. E aí ela nasceu bem pequenininha, tipo, cabia aqui no braço do Diego, menos de 2 quilos. E ela ficou 2 semanas, realmente, assim, pra ganhar peso, e porque só sai do hospital com 35 semanas, que é o mínimo. Entendi. Mas que bom, hoje tá com saúde, graças a Deus. Sim. Então, mais velha? A mais velha. Que hoje, legal. com 9 anos. E agora, falando do Enzo. Agora ele Enzo. É o teu mais novo ou do meio? Não, ele é o do meio. Ele é o do meio. Ele é o do meio. O teu grande milagre. Aí o Enzo, eu falo que, meu Deus, já veio ele desde a gravidez. Eu senti umas dores, assim, todas as gravidez, eu também nunca fui muito, tipo, não tinha aquele, tipo, vômito. Não vomitei, não sou uma pessoa fácil de vomitar, anos. Eu tinha um mal-estar, né? E as 3 gravidez era, tipo assim, a mesma
da mesma percepção, vamos dizer, sei que tô grávida. Era o peito, era coisa assim, tipo, né, eu tô grávida. E o Enzo, eu tinha, assim, muitas dores nas costas. Nossa, umas dores. Eu falei, meu Deus. E ok, passamos a gravidez. Tanto que, realmente, depois que passou a gravidez, eu tinha até passado já os 40 dias, né, o período ali. Ia voltar a trabalhar e as dores continuavam. E aí eu fui consultar e era pedra na vesícula. Tive que tirar a vesícula. Então, eu acho que praticamente eu passei a gravidez toda, assim, com as dores. Sério? Sem saber, Uau. né? Sem saber. E aí o Enzo, assim, eu cuidei, a Emily, ela nasceu no verão, e o Enzo, praticamente, ele ia nascer no inverno, né? Outra coisa também que, tipo assim, né? Meu pensamento sempre foi, eu sempre quis ter um casal. Eu queria ter essa experiência de ter um casal. Mas, igual eu falo, a gente também tem que entender quando Deus, né? E Deus tinha 3 e ok. E aí, então, eu grávida... Então, quer dizer, o do Enzo eu passei, assim, mais a parte do inverno, né? Tanto que, tipo, ele nasceu em março, ali, acabando o inverno e tal. Mas você vê, eu cuidei tanto, trabalhando, né? Na época de neve, final de ano, pra não cair grávida. E um dia, indo numa célula, num degrau, não me pergunte como eu caí. Tropecei e caí. Aí, quando eu cheguei na célula, eu falei assim, eu acabei de cair ali. Mas, assim... Não machuquei em nada em si, né? Mas quando eu fui no banheiro, eu percebi um sangramento. Aí eu comentei com o pessoal da cela, no final da cela. Aí todo mundo, não, temos que te levar. Aí realmente a gente, tipo, foi pro médico. E aí realmente eles viram que a placenta, daí tinha um sangue, né? Entre a placenta, eles falam, eu não sei explicar direito. E teve descolamento de placenta. Então, tipo assim, eu fiquei uma semana em Boston com ele, uma semana. E ali era assim, eles até falavam, se você for no banheiro e sair uma gota de sangue, são mais 5 dias que você tem que ficar aqui. Uau. Era. E aí, essa época, o Diego, eu lembro que ele pegava a Emily, né, novinho, trabalhava igual eu falei, né, ele ainda também trabalhava de empregado nessa época. Pegava ela, tipo, madrugada, deixava numa babá, uma pessoa da igreja que ajudou. Sempre teve, né, Deus sempre colocando pessoas para ajudar. Então, deixava ela, tipo assim, cedinho, pegava ela tarde. E era assim, um dia sim, um dia não, ele ia em Boston, né, me visitar. A Emily era muito pequenininha, ela nem falava, 1 ano e pouquinho. E aí, ok, voltei para casa, daí dessa época dele eu já não trabalhei mais, né? Daí eu tinha caído, já parei né, na limpeza. E aí, por eu ter caído, eu tinha que fazer eu tinha que fazer umas ultrassons direto no hospital, por causa dessa queda. Só que daí, um dia antes, que foi numa terça-feira, eu amanheci com aquela bendita dor, mas um pouco diferente. Ainda falei, aí minha mãe veio. Nessa época, Deus trouxe minha mãe. E assim, eu já tinha assinado o papel que realmente eu iria fazer a laqueadura. Já tinha assinado com o médico. E aí a minha mãe veio, meu irmão, daí tava aqui nessa época, né, que era março. E aí no dia 20, ele nasceu 22, então no dia 21 de março eu comecei a sentir essas dores e saí de casa, assim, até sem tomar café e fui pro hospital. E assim, realmente, eles falaram, não, realmente, você tá com contração. E aí e assim, eu lembro que ligaram pro Diego, até falaram que iam fazer a cesárea, né, o dele ia ter que ser cesárea. A mesma situação, eu tinha a placenta baixa e aí o Enzo já era maior, porque daí o Enzo chegou a 35 semanas. Uau. Não foi ainda até a 40, né? Vai aumentando, como eu disse. Mas aí a 35 e ele estava sentado. Então, assim, não tinha, né, como ser normal. Então, realmente tinha que ser a cesárea. Mas aí as contrações em si pararam. Eu lembro que o Diego chegou até no hospital e resolveram. Falou assim, olha, não, as contrações parou. A gente, né, conversou com um especialista. E você não tá tendo sangramento, acho que a gente vai mandar você embora pra casa. E eu sem comer. Porque eles falaram assim, não, você não pode comer, você tem que estar preparada pra cesárea. Gente, o que eu lembro que eu morria de fome. Falei, que vontade de comer. Então, eles só me davam, assim, gelo, né? Sorvete, coisa gelada. E aí, posei essa noite lá. E aí, no outro dia, eu tinha uma ultrassom lá marcada. Que era dessas ultrações que eu fazia lá por causa da queda. E aí, eu lembro até hoje. Daí o médico falou assim, não, tudo bem, a sua ultrassom é hoje, 10, acho que tipo 1 da tarde. E depois que você fizer, a gente vai te liberar. Você pode ir pra casa, aí você pode comer. Mas fica sem comida. Desci, fiz a ultrassom. Quando eu estava na ultrassom, eu escutei a médica falando assim, sobe. Daí ela falou assim, deliver, é agora. Uau. Aí eu subi. Quando eu subi, e tipo assim, né, tipo assim, eles sempre me empurrando na cadeira de roda, né? Grávida, acredito que por causa de tudo, não sei se é normal mesmo. Quando eu subi, eu levantei pra ir ao banheiro. Falei assim, deixa eu ir no banheiro, né? Levantei. Quando eu fui no banheiro, eu tive hemorragia.
Aí, assim, veio assim, gente, sei lá, umas 8 enfermeiras. Tudo assim. Aí me levaram às pressas. Aí a sala de cirurgia, acho que era bem ao lado. E aí, realmente, foi às pressas. E aí, eu tava, né, eu lembro até hoje, tava assim, na cesárea, o Diego ficou junto comigo, né, assim, perto de mim, que ele nunca quis ver. E aí, eu lembro que o médico ainda falou assim, olha, mãe, nessa situação, tipo assim, a gente não opera, eu não vou, né, não ia fazer a laqueadura, a gente não opera. Volta daqui 1 mês no meu consultório que eu faço. E eu achava que talvez ia ter que abrir, sei lá, não tinha nessa... E acho que não é isso, né, acho que seria... Eu também, não, tipo assim, no fim, não procurei saber, falei, deixa pra lá. E aí veio o terceiro, né? Aí quando eu voltei no médico, eu falei, tá vendo? Você não quis. Você não quis me operar. Não, passou um tempo. Esse ainda passou mais um tempo. Quando o Enzo, ele tava... tá, mas ainda voltando, né, no Enzo. Então, aí o Enzo nasceu, 35 semanas. Daí a mesma coisa também, tipo assim, não precisou de um respirador, nada, tudo normal. Eu lembro que ele ficou 1 semana, né, no hospital. Eu acredito que o dele era peso, alguma coisa assim. Mas eu lembro que ele ficou 1 semana. E o Enzo, daí também, depois disso, eu passei por 3 episódios com ele. Eu lembro até hoje, eu dei, tipo, né, de mamar pra ele, coloquei ele no bercinho e falei, vou descansar, né? Até falei, mãe, vou descansar. E eu escutei um barulho, assim, diferente, sei lá, estranho. E ele tava afogando com leite. E assim, eu sou a pessoa mais calma do mundo, né? Aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tipo assim, mas eu peguei ele e aqui a gente assiste, né? Obrigado você assistir vídeos de primeiros socorros, tudo. Então, eu peguei ele, eu virei. Tem aquele limpador, né, de sugador. Então, eu sugava, assim, tipo, na boca dele. Mas, assim, ele... afogado, né? Afogado. Falei, meu Deus, o que eu faço? Que eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou catar um carro, sair com essa... Eu pensei assim, mas ok, graças a Deus. Aí ele foi voltando. E depois eu passei de novo por esse episódio, né? Comentei com o Diego. E aí o dia tinha passado. Vamos dizer que isso aconteceu, tipo assim, dentro de 2 meses de nascido, né? E aí um dia eu tinha ido na célula com a minha mãe. E aí o Diego passou sozinho com isso. Ele falou, agora eu vi o que você passou. Porque eu só falava, né? Eu falei, Na segunda vez eu tive que chamar a ambulância. Porque eu fiquei com medo. Tipo, eu falei, a menina não tava voltando. Eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu chamei, eu lembro que eles chegaram rápido. E eu lembro também até hoje que o policial, né? Porque assim, eu falei, que tinha afogado. E o policial, daí quando chegou, entrou em casa, ele até pediu pra ver onde que era o banheiro. Eu acho que ele pensou que tinha afogado no banheiro. Eu falei, não foi no banheiro, não foi tomando banho, né? Foi o leite. E aí, tipo, a médica mandou, né? Tipo, ele fez o teste, a gente, né, levei no hospital pra fazer um teste, né? Que até falou, leva ele com a mamadeira, a gente vai ver ele mamando. E ele não tinha nada. Não tinha dificuldade nenhuma para descer o leite e tudo. Mas aí a gente passou por isso. Aí algo Enzo, que você tinha que passar. Né? Exato, igual eu falo, né? Foram vários livramentos aí, né? O Senhor sempre cuidando. E aí o Enzo, tipo assim, na idade de uns 2 anos, porque eu não tava nem grávida do Ita, uns 2 aninhos, a gente na igreja, né? Tipo, ensaiando as crianças final de ano. E eu lembro que, tipo assim, o pessoal tava saindo pela porta do fundo. E tava cheio de gente, então eu não percebi. E daqui a pouco chega... Claro que eu comecei a procurar ele ali e nada. E daqui a pouco chega, né? Tipo, uma amiga da igreja segurando a mão dele. Ele tava num parque do lado. Tipo assim, neve, frio. Eu falei, meu Deus do céu. Fujão. Só Deus, Saiu junto e ela falou assim, achei ele lá no parque, lá do outro lado. Falei, Jesus, vambora. Falei, vambora, que se acontecer alguma coisa, teu pai me mata. Vambora. Tá quase na hora do milagre, nós contar. Mas antes de contar esse milagre, né, de a Simone contar o milagre pra você, não deixasse o like ainda. Enquanto eu bebo essa água aqui, deixa o like. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda. Não custa nada, você não paga nada, mas você ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a gente a continuar trazendo pessoas aqui com essas histórias maravilhosas, história de milagre, que você vai ouvir agora. Vou beber água, dá um like lá, vai lá. Já deu like? Então agora a gente vai continuar. Simone, bom, a gente falou fujão, né? Você falou fugiu da igreja, fugiu por outros locais que você vai contar também, né? E é local que você nem sabe como aconteceu. Mas antes de você falar desse milagre que aconteceu na tua vida, de todo esse processo, me fala um pouquinho do livro. Você também escreveu um livro recentemente com outras pessoas, né? Sim.
Que é o milagre, né? Que é o milagre? Então, com o milagre... Não fala o milagre, mas fala do livro. Sim, então. Não, você falou assim, não, com o milagre que aconteceu, tipo, eu tive essa vontade de por que não escrever um livro, Certo. né? E, assim, foi muito Deus, né? As orações, foi assim, nas minhas orações, eu tenho pedido, Senhor, me coloca nos lugares certos, né? Me coloca nas tuas mesas, me apresenta os teus amigos. Até foi assim que a gente se conheceu, né? Foi, né? Legal. E aí, assim, eu participei, né, de um... Eu tinha participado de um evento que teve de IAI, em abril. Não sei se você lembra. Do Fábio. Isso. Aí lá foi quando, tipo assim, a pastora Érica comentou sobre o Café com as Amigas, né? Algo que ela estava fazendo. Aí eu entrei. Aí quando teve... Gente, esse eu não vou lembrar, às vezes a data, se foi junho, julho, uma coisa assim. Um pouquinho antes. Aí eu sei que eu fui, depois de abril, então deve ter sido junho, julho, eu fui. E até nesse dia ia ter o sorteio, voltando, né? Daquele método CIS. E eu queria uma amiga minha já tinha me convidado. Eu falei assim, ai, falando, não tô podendo agora, não tô podendo gastar, tô querendo pagar as contas, deixa eu ver depois. E aí lá eu sabia que ia ter o sorteio nesse dia. E eu queria muito, né? Falei assim, olha, é meu. E fui sorteada. Fui sorteada. Fui pro método CIS. Vamos ali comprar um bilhetinho da Mega Mini agora ali. Tu deseja forte isso aí? Onde eu vou botar os números? Glória a Deus. E aí fui. Vamos dividir. Exatamente. Que legal. Então, e aí lá nesse dia, tipo assim, né? Conversando ali muito rápido, na verdade já tinha até surgido com uma das meninas ali, eu nem lembro o nome dela hoje, mas ela tinha comentado de um caso, acho que da sobrinha dela, que tinha acontecido, acho que ela, se eu não me engano, acho que 3 meses no hospital, alguma coisa assim. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu tenho um que foi menos tempo, 43 dias. Uau. Aí eu comecei a contar, foi isso. Ela falou assim, ela ficou assim, né, impactada. Aí ela, tipo assim, ela peguei o contato dela e realmente eu já tava vendo, você viu, ali eu já estava conectando para escrever o livro, mas na verdade foi muito mais rápido. Aí quando eu vim no seu evento, né, no Summit, no 2, aí ali eu sentei junto com a pastora Érica e a Lisa. E ali elas comentaram sobre o livro. Eu falei, não, eu quero, tô dentro. E aí eu falei, então, na verdade foi muito mais rápido. Eu achei que ia ser aquela conexão, mas não, foi muito mais rápido. Então, assim, hoje já tá escrito. Realmente, tipo, a editora já nos mandou, né? Tipo assim, o final, agora esse mês. E já foi pra parte de encadernação, né? Ah, que legal. Isso, já. Então, acredito que vai ser pra agora, fim do ano. Não tem, assim, a data certinho, porque acabou que umas pessoas demoram um pouquinho a mandar. Não fui eu, gente. Eu sou estável, eu sou uma pessoa bem... Que bacana. Mas aí já tá tudo pronto. Importante, né? Legal, sim, né? Deixar a tua tá história gravada em um livro. Ali, assim, se é um resumo, claro, né? Porque são 12 escritoras, né? São 12 histórias. Cada um contou a sua história. E o meu, realmente, igual eu falei, até o título, né? Tipo, da minha história, Enzo, meu milagre. Enzo, meu milagre. Enzo, meu então, milagre. conta como é que foi esse milagre que aconteceu com Enzo. Né? E foi uma data muito assim também, né? Um 4 de julho, né? 4 uma de noite julho? para um 4 de julho de 2023. Como que aconteceu tudo isso, então? Então, a gente... O Diego, tipo assim, a gente sempre, como se diz, tudo que ele vai fazer, a gente sempre tá junto, né? Tipo, vamos pro mercado, todo mundo junto. E eu lembro até hoje, então a gente tinha saído ver um serviço pra ele, tipo, bem aqui pro lado de Brockton, pra Boston, pra cá. E as 3 crianças junto, né? Porque daí agora já tem o terceiro, né? Tá. Já tem o Ethan também. Já tem daí. É uma coisa também, que, tipo, quando eu tava com 6 meses do Enzo, aí também um dia... numa reunião na igreja, Deus usou uma pessoa e falou assim, olha, eu te vejo grávida de novo, se tu não quiser agora, tu, tipo assim, tu então segura, né, tu cuida. Uau. Cuidamos até quanto deu. Aí, mas quando Deus falou, não, é agora. Acho que era sempre assim, bastava uma, né, uma sem cuidar, pronto, Deus falou assim, é essa. Aí, sim, já tinha o Ita, né, o Enzo com 5 anos, o Ita deveria estar com 1 ano e pouco, menos até, bem menos. Deixa eu ver. Não, 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho foi. Que eu tinha 1 ano e pouquinho. O Ethan nem falava ainda, assim, mas ele já andava. E aí eu lembro que a gente foi, então, né, nesse lugar, ver o serviço dele e voltamos pra casa. E aí eu, tipo, a minha casa, ela, tipo, são 4 pisos, né? Então, tipo, os quartos em cima, a cozinha, meio banheiro, sala e ainda tem a garagem. E aí eu sei que eu tinha tomado banho, tinha deitado um pouco e eu desci pra cozinha pra comer alguma coisa. Eu lembro que eu fui comer um chocolate, uma coisa assim. E aí o Diego e o pequenininho estavam comigo na cozinha. A gente conversando, eu lembro até hoje, que realmente, porque quando aconteceu, tipo, eles estavam no piso de cima. Então, tava a Emily, né, a minha menina,
e o Enzo brincando. Então, quando eu desci, eu passei por eles no quarto, né? E eles estavam ali brincando. E aí eu desci, a gente lá embaixo, no caso, conversando. E, de repente, pela janela da cozinha, né? Em cima da pia, a gente viu algo caindo. Que tem aquela gradinha, né? Mas não segura nada, né? Então, eu pensei, falei, meu Deus, estão jogando brinquedo, estão jogando alguma coisa. Só que daí, nisso, a Emily começa, né? A gritar e chorar. Falei, Diego, o Enzo caiu. Aí a gente desceu, né? Que ainda tem mais uma parte de escada. A gente desceu correndo, falei, né? E ela desceu, veio. E aí, realmente, ele tinha caído, parou na frente da nossa garagem, né? Tipo assim, piso, né? Piso mesmo, concreto. Do terceiro andar. Do terceiro andar. Você está dizendo que o seu filho caiu do terceiro andar da sua casa. Era por volta, assim, de umas 7 e pouco pra ser o 4 de julho. Tipo, do 3 pro dia 4. Então, eu lembro assim, daí o Diego chegou mais perto. Eu saí, mas ao mesmo momento eu quis, porque tem aquelas portas de vidro, né? Quis segurar os dois, né? Tipo, eu fico aqui na porta pra que eles não saiam pra ver, né? Claro. Mas assim, e ele gritava, né? Tipo, ai, ajuda, help, tal. Mas eu acho que os vizinhos não tinha ninguém. É um condomínio que eu moro, mas assim, ninguém apareceu, ninguém, nada. E aí, claro que ele chegou perto, né? E eu só falava assim, meu Deus, meu Enzo não, Senhor. Meu Enzo não. Não leva. Acho que tá até de lembrar, assim, né? Meu Enzo não. E ele só falou assim, pega o celular. Aí eu subi, né? O celular já tava em cima da mesa, bem perto, desci correndo. Eu lembro até hoje que ele sempre fala que eu liguei até errado. Gente, eu liguei pra emergência do Brasil. Uau. 91. Acho que é lá mesmo, né? Eu não sei, eu sei que eu liguei errado, resumindo, mas eu sei que daí, ok, entreguei o celular na mão, ele ligou. E assim, graças a Deus, até a gente mora uma quadra de um hospital. Foi bem rápido. E assim, pelo que eu sei, porque eu não saí, né, tipo, dali, aí eles fecharam a rua, né? E assim, veio ajuda bem rápido, então dali levou. Então o Diego foi com ele. E uma coisa também, na verdade, muito interessante. E ele estava desacordado? Tava desacordado. E a gente, tipo assim, o Diego fala que em si, vamos dizer, de primeiro momento a gente quer tentar mexer alguma coisa, mas não mexeu, né? Deixou ele fala que ele chegou mais perto pra sentiu que ele tava respirando. É o que ele fala, assim. Ele fala na verdade, ele fala que ele sente que quando ele chegou, né, que é a parte dele que a gente já contou o testemunho em algumas igrejas, que quando ele chega, ele sente, tipo assim, que o menino tá frio, né? E depois, eu não lembro, acho que ele falou, acho que eu lembro, que ele falou assim, Deus, vida por vida. Vida por vida. E aí, daqui a pouco, ele fala que ele sente que ele tava quente, vamos dizer, né? E aí chegaram, né, levaram. Gente, e uma coisa assim, muito também Deus, né? O Diego já tava aqui, vamos dizer, então, uns 15 anos, né? E a mãe dele nunca tinha vindo. E eu, de surpresa, Deus tocou no meu coração. Tu vai ajudar ela. Aí eu ajudei financeiramente, tipo, paguei o passaporte, ajudei ela a ir lá, tirar o visto. E ela foi, e ela, assim, ela não mentiu nada. Eu sei, né, eles moram em Minas, e eu fiz tudo escondido, né? Tudo escondido. Falei, não, vou fazer de surpresa pra ele. E... Os pais dele? Ela, no caso. A Só mãe ela. dele. O pai dele, na verdade, já esteve aqui. Antes dele vir, o pai dele estava aqui nos Estados Unidos. Aí, quando ele completou 18 anos, ele veio. E o pai dele depois voltou. Então, assim, na verdade, tentei para ela, né? E aí, ela foi, acho que vocês não acreditam, acho que para Brasília, né? Acho que tá tendo agora também visto. Na minha época não tinha, acho que era só São Paulo e outro lugar. Então, ela foi e ela fala que, tipo assim, a gente pagou lá numa agência, né? E ela ainda fala que quando chegou lá, parece que só 2 tirou o visto. De um ônibus de 40 e poucas pessoas, só ela e outro conseguiu. E ela falou toda a verdade. Falou, eu tenho filhos lá. Falou a verdade, entendeu? Falou a verdade e mesmo assim deram. É Deus, né? Então aí, nesse momento, ela estava aqui. Ela tinha chegado menos de um mês. Ela acabou que chegou, que aqui exatamente eu também nem sabia. Não foi por coincidência, não, né? Assim, não me... Mas foi Dia dos Pais aqui, que é 16 ou 17 de junho. Uma coisa assim, no final de semana. Então, ela chegou num domingo. Eu falei pra ele que era a minha família que ia chegar. E a gente foi lá buscar. Aí, na hora, só que ele viu que era ela. Ele achando que era minha mãe. Eu falei, não, é sua mãe. Que surpresa, hein? Mais de, né, muitos anos aí sem ver ele. E aí, ela tava. Então, aí, daí ele levou. Aí, assim, na hora, claro, eu liguei, assim, pra família, né? Falei, olha, o Enzo caiu. E aquilo ali, eu falei assim, ora, né?
Aí eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha, questão assim, da igreja, da pastora. Eu falei assim, ó, o Enzo caiu do 3º andar e tal. E aí ligamos pro meu cunhado, né, que mora na mesma cidade, que daí o irmão dele também tá aqui, né? Tá pra ir embora agora, mas estava aí. E a minha sogra. E aí eles foram lá, ficaram comigo e o Diego foi. Aí ele foi levado de helicóptero, né? Veio pro Boston Children, né? E eu, com certeza, pra mim ali, assim, eu fiquei, né? Porque daí, tipo, a polícia, né? Tudo, eles Mas fazem toda a investigação, na hora tudo, que né? que o bombeiro chegou, já constatou que o menino estava vivo. Não, tipo assim, eu acho que eles falaram que sim, que estava. Só que eles já colocaram o oxigênio nele, isso eu lembro. Porque até, igual eu falo, até como depois que a gente foi, tipo, passar pro seguro, né? Quando já tava ali. Então, assim, a conta do helicóptero acabou ainda chegando em casa, 24 mil. E lá falava que tinham o helicóptero e falava uma bomba, né? De oxigênio, no caso, que deve ter usado. Certo. Mas sim, não falou assim, não, morto ele não saiu de casa. Morto Entendi. ele não saiu, mas ele já saiu desacordado. Desacordado. Tipo, ele não... Na verdade, quando o Diego falou isso, ele começou a, tipo, assim, tipo, fazer um barulho, mas abrir o olho, assim, se mexer, nada. Nada. Só resmungar, não sei, né? Assim, Sei. E aí eles levaram. E como é que foi daí o tratamento? Quando que você viu ele a primeira vez? Então, aí eu fiquei ainda em casa, né? Daí, no caso, só minha sogra, meu cunhado foi lá comigo, né? Pra ajudar com as 2 crianças. Eu lembro até hoje também, a gente tava embaixo, e embaixo eu tenho, tipo, um banquinho, né? Que a gente geralmente tem embaixo pra sentar, colocar calçado. E eu ainda falava pras crianças, ajoelho, vamos ajoelhar aí, vamos... Porque eles começaram, né? A Emily, que já falava, entendia, mamãe, e agora? O que aconteceu? Eu falei, tá tudo bem, vamos... Deus vai cuidar dele, tá tudo bem, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. E as polícias lá fora, né? Tipo assim, claro, eu ainda fiquei... Igual eu falei, foi umas 7 e pouco da noite. Eu fiquei em casa ainda até umas 9 e pouco. Daí o Diego me ligou, né? E eu tava ali, porque eu era dona da casa também, né? E os policiais também perguntou. E a Emily também falou assim, olha, ele tava brincando e realmente, assim, ele caiu sem querer. Tipo, ele deve que foi sentar na janela. Igual eu falei, era uma casa que a gente tava morando nela há 1 ano e meio. E o Rio, as coisas são central. E a gente nunca tinha aberto as janelas. Nunca tinha aberto. E ela fala que acho que ele foi sentar e realmente, sabe, assim, caiu sem querer. Isso que ela, né, ela mesma contando pra polícia e tal. E aí o Diego me liga, falou assim, preciso de você aqui, né? Preciso de você aqui, ele tá entrando pra sala de cirurgia. Então, assim, quando ele chegou, ele passou pro raio-x, passou, né, coisas assim, foi seguindo, vamos dizer, né? Não tinha um arranhão, não tinha um quebrado. Uma das coisas que Sério? Caiu do Nada. 3º andar, um menino de 5 anos e não tinha nada. A única coisa que ele tinha, tipo, nesse olho aqui, tava roxo, né? Tipo assim, vamos dizer, com a pancada, né? Porque acho que ele caiu com a cabeça, assim, pro chão, né? Desse lado. Então era isso. Mas assim, no corpo, arranhão, nada. E aí, tá, quando eu cheguei lá, então ele ainda estava em cirurgia, umas 9 e pouco, deve ter acabado, sei lá, umas 11, meia-noite, uma coisa assim. Porque acho que quando a gente chegou perto dele mesmo, já era mais de 2 da manhã. E aí o médico veio. Aí, tipo, eles vinham, né? Sempre avisar, ó, ainda tá em cirurgia, ó, né? Não sei o quê, então... E eu, assim, não falo bem o inglês, entendo um pouco. A cirurgia dele foi em que local? Em Boston. Não, mas eu digo no tá, corpo. na cabeça. Na tá. cabeça. O machucado dele, tipo, o diagnóstico é a cabeça. Tá. O crânio. Ele bateu a cabeça no chão, Sim. então. Praticamente, ele deve ter caído de cabeça. Certo. Pela pancada, pelo que eles nos falaram, deve ter caído de cabeça. Certo. E como é que foi todo esse procedimento? Então, aí o médico veio, né? Como eu disse, nessa questão de falar, né? Assim, como tava. E aí foi e falou pro Diego. E aí, claro, naquela hora a gente não pediu o tradutor. Ele falou, não, pode falar, eu traduzo pra ela, né? O Diego comentou com ele, eu traduzo pra ela. E alguma coisa eu entendi. Então, eles falavam, realmente, tipo assim, pra medicina, né? E é uma coisa, assim, que até meus irmãos, né, sempre falavam assim, nossa, mas fica, né, tranquila, né? Quando a gente, né, se falou, você tá... um dos melhores hospitais do mundo, né? Ali tem um dos melhores... Os médicos são... Os melhores especialistas estão ali. Realmente, o tratamento, né? Mas é bem aquilo, né? Pra medicina é uma coisa, mas pra Deus, né? E assim, pra medicina, eles disseram... De 0 a 10, chegamos a 10 com o teu filho. Ele tinha um dreno no cérebro. De 0 a 10. Não tem mais o que a gente fazer. E pra eles, ele falou assim, ó... Não sei se ele passa dessa noite. E assim, aí essa parte o Diego não me traduziu. Daí o Diego só, eu lembro que ele pegou na mão do médico.
Falei, ok, obrigado, o que o senhor fez até aqui, agradeceu. E eu lembro também dele ter explicado, ele tinha coágulos de sangue na cabeça. E eu lembro também que ele ainda fez assim, ele tinha um coágulo que descia na veia aqui, né? Uma artéria, né? Uma artéria que a gente tem. Ele tinha um coágulo também que descia nessa artéria e tinha coágulos de sangue na cabeça, né? E, tipo assim, sempre eles falavam muito que, tipo, o machucado dele, né? Igual eu falo, o diagnóstico é fratura no crânio, né? E aí, ok, deu o Esse Diego... livro aqui... Isso aqui é de 29 dias no Boston Children. Eu pedi pra eles, né? Tudo que... Uau! É, 29 dias no 29 hospital. dias. Que esse foi só dali. Bom, porque depois a gente foi para um outro mais rapidinho. Antes de você falar como está seu filho hoje, fala mais, conta mais como é que foi essa cirurgia aí. Eu vou... Tudo. Você quer que eu resumo um pouco? Não, mas quero assim, que conte. é mais rápido agora. Não, tranquilo. Né? Então, aí quando o médico falou isso, igual eu falei, o Diego, né, pegou na mão dele, agradeceu. Eu falei, tudo bem, o senhor fez o que o senhor pôde até aqui, e daqui meu Deus faz. O Diego falou pra ele, daqui o meu Deus faz. E igual eu falo, mas o Diego não traduziu isso pra mim, que tipo, ele poderia morrer. Entendeu? Que pros médicos... Não, falou, ele tá bem, saiu da cirurgia. E eu só queria saber, tipo assim, quando que eu posso ver ele? Quero ver meu filho, queria ver meu filho. Uma das coisas que eu lembro que daí eu perguntei nessa hora, essa questão, que eu tinha essa preocupação. Eu falei, meu Deus, será que quebrou alguma coisa? Estourou algum órgão por dentro? Ele falou, não tem nada. Eu falei, beleza, já aliviei ali, sossegada. E aí o Diego foi pro banheiro, que é uma parte que ele conta, né, no testemunho dele também, igual... Como a gente já contou, né? Igual eu falei em algumas igrejas, ele foi pro banheiro e ele ajoelhou e falou, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus. E ok. Aí eles tipo assim, a gente colocou toda aquela roupa branca no calçado, tudo, e eu sei que a gente andou bastante. Chegou nesse lugar que é a parte das UTIs. Porque, na verdade, ele ainda não estava lá. Tinha acabado a cirurgia, mas eles ainda estavam levando ele, né? Falou assim, vocês vão ter que esperar um pouco aqui sentado. E eu lembro que eu cheguei até a adormecer. E ali... o Diego fala de novo, né? Que acho que, vamos dizer... Acho que das líderes, vamos dizer, das enfermeiras, comenta com ele de novo. Falou assim, eu acho que seu filho não sobrevive essa noite. Daí ele falou de novo com ele, né? Daí ele falou, não, tá tudo bem, né? Tipo assim... Sério? Em si foi tudo assim. Assim, ninguém nunca viu, foi. Nessa tranquilidade, tava. Sim. E daí, então, ela falou de novo, não, você não tá entendendo o que eu tô te dizendo. Ele falou, não, eu tô entendendo o que a senhora tá dizendo. Porque assim, a gente entregou. Ele falou assim, se o senhor fizer, entregou. É o que eu sempre falo. Se você entregou, você crê ou você não crê. Uau. E eu não sabia ainda dessa parte, mas ok. Aí, eu acredito que umas 2 e pouco da manhã a gente conseguiu chegar perto dele. E quando eu chego, tem fotos de tudo. Fotos, vídeos, tudo. Quando ele começou a se mexer, tudo assim, né? E aí, quando a gente chega perto dele, eu falei, nossa, assim, ele já tava todo inchado. O rosto dele não era o Enzo, tipo, né? Tava todo inchado. E ele tinha, assim, né, que lá eu vi, né, eram 17 medicações. Então, ele tava, assim, num coma induzido, né, é o que eles falaram. Ele tinha atividade cerebral, eles checavam a pupila de hora em hora. O tempo todo ele teve, né, tinha atividade cerebral. Mas era assim, era o respirador, eu lembro que controlava tudo nele, né? As máquinas controlava, tipo, eu lembro que ele, uma coisa que às vezes oscilava um pouco era a pressão, né? Então, pressão, tudo assim. E a primeira noite, daí a gente ficou ali, aí, tipo, no outro dia de manhã que realmente os médicos veio, falaram, né, melhor com a gente. Aí, claro, tem aquela questão lá que eles sempre falam, talvez das 72 horas, que são as mais críticas, né? Mas ali, naquele momento, eles já falam... Aí, sim, naquele momento, eu ouvi do médico, o seu filho pode morrer a qualquer momento. Isso eles falaram assim, entendeu? O tempo todo. E aí, onde eles explicaram. Então, ele passou por 2 cirurgias. O Enzo, ele tem mais de 100... Vamos dizer, foram mais de 100 pontos na cabeça. Então, eles explicaram. Então, ele fez uma cirurgia, né, do lado direito. Eles retiraram a metade do osso, porque eles explicaram, com a pancada, o cérebro, ele ia inchar. E aí, quando desinchasse, eles iam repor o osso. E aí, claro, né, assim, foi explicando, falou dos coágulos e tal, e eles, né, explicando algumas coisas. E uma coisa que sempre, tipo assim, a medicina, ela nunca te dá exatamente, né? Tipo, se vai acordar, quando vai acordar, se tem alguma sequência. Não sabiam de nada. Não tinha como saber até ele acordar, eles não davam certeza de nada. Mas eles, né... Aí eu pensei, falei, meu Deus, então se eu perguntar quanto tempo para repor o osso, eu vou ter uma noção, né? Aí eu perguntei.
quanto tempo para repor esse osso? Só que assim, eu tenho certeza, igual eu falo ali, pros médicos, meu filho ia morrer pros médicos, que um deles falou assim, não, mãe, esse osso é só estético. Mas não era. Depois vocês vão entender por quê. Tipo assim, né? Daqui a pouquinho. Mas o médico falou, não, mãe, é só estético esse osso. Mas ele falou, mas não sei, pode levar 3 meses, pode levar 1 mês. Não... Onde também eles já começaram, né? A gente não tem resposta. E ali eles foram também falando, assim, então é assim, é step by step. Então eles iam fazendo, e se acontece alguma coisa, qualquer coisa ali, vamos dizer que, sei lá, que acaba dando errado, eles voltam tudo. Então, a única coisa que também eles já tinham avisado. Então, é assim que funciona, né? Então, eles vão tirando. Tipo assim, ia diminuindo a medicação, né? Vamos dizer, quando fosse melhorando, tal. Mas se acontecesse alguma coisa, alguma complicação, eles voltam tudo de novo. Aí, esperam um tempo de novo. Então, era isso. Então, isso daí foi na terça-feira, 4 de julho, na manhã. E aí, eu e o Diego, a gente tava ali... A cirurgia foi no mesmo dia? Foi, quando ele chegou, né? Então, tipo, a gente viu ele Removeram na madrugada. O osso, tudo no mesmo dia. Sim. Aí, quando ele tava lá, ele tava só com o dreno, né? Tem as fotos, o dreno no cérebro, um aparelho bem grande que ficava do lado, que depois eu falo, fui entendendo com o tempo o que era, até pra mim orar, porque as orações eram bem específicas, você vai ver que era bem, Senhor, ó, é isso aqui. E aí, ok, deu até... Aí, na quarta-feira, eu fui pra casa, tomar um banho, pegar roupa pra voltar, né? Pegar roupa pra mim, pro Diego e tal, que a gente ficou a primeira semana ali, os dois. E aí, Deus comigo falou, né, no chuveiro, falou assim, tipo, não é o médico, né? Tipo assim, não é né, o final, tipo, quem dá né, quem disse vai morrer ou viver. Sou eu. E aí, Deus me trouxe isso, tipo assim, ele tem atividade cerebral. Ok, aquilo ali, né, ok. E assim, eu e o Diego ouviu aquilo ali, mas a gente não falou, nem pros parentes, nem pra ninguém. E era assim, eu sempre assim, passava, tipo assim, tal coisa, tipo assim, era pra 1 ou 2 pastores da igreja, né, uns pastores amigos na Angola também que eu tenho. Assim, muita gente orando. Até agradeço hoje, né, você que orou pelo Enzo, que eu sei que chegou, assim, Deus falou assim, ó, vai chegar em ações, vai chegar. E Deus também tinha falado pra mim, falou assim, ó, muitas pessoas que não têm fé, vai, né, tipo assim, acompanhando essa experiência, vai ter. E para que algumas que talvez tivessem uma, tipo assim, tá desanimado, tipo assim, aumentar a fé de alguns, e alguns que não tivesse, que ia passar a ter fé. E realmente, tipo assim, porque tinha assim, tipo, uma amiga nossa, uma amiga dela que ficou sabendo, sabe, pessoas que eu sei que fizeram propósito, sabe, coisa assim, Senhor, salva o Enzo. Fizeram cartinhas de outras igrejas para ele, crianças, sabe assim, coisas lindas mesmo. Então, assim, igual eu falo, eu sei que tinha muita gente orando. Na Angola, Brasil, né? Vários lugares. E aí, ok. Quando foi, né? Na quinta-feira, o Diego foi para casa tomar um banho e tal, e eu fiquei com ele. Quando foi à noite, eu falo que até esse dia eu acho que eu tava meio anestesiada ainda. Eu falo que acho que a chave, tipo assim, a ficha acho que não tinha caído. Eu meio que falava assim, ora, não que eu não tava orando, mas assim, era mais assim, vamos fazer uma campanha. Eu até falei assim, Diego, vamos fazer um propósito, vamos fazer uma campanha, vamos fazer tudo, né? Mas assim, não sei, eu tava meio ainda. E aí era na quinta-feira, eu tava sozinha, e eu assim, comecei a orar, e assim, do jeito que eu tô falando com você, bem alto, assim, alto, né? Alto. E eu tenho certeza que não eram as minhas palavras. Eu falo que certeza ali que era o Espírito Santo. Porque uma das coisas que falava, tipo assim, que eu falava na oração, é pra impactar. E vai começar aqui. Aí eu começava, você não tem esses coágulos na cabeça, você não tem, você vai sair daqui andando, falando, e falava, e orava, sabe assim. E aí, ok, fiz essa oração, né? Falei, você não tem nada, você não tem coágulo, né? E, ok. Aí meu irmão do Brasil me mandou um louvor. E aí o refrão do louvor fala, você pede, eu ouço e eu faço. Aí, aquilo ali, Deus fala muito comigo em louvor e em pensamento, né? Tipo assim, mas em louvor também. Aquilo ali, pra mim, foi a resposta. Eu mesma falei pra eles, fiquem em paz, porque Deus vai fazer. E aí, eu ficava atrás, assim, da cama dele, sabe? Um lugarzinho, não era assim, uma cama que dormia. Tinha sei lá, tipo um colchãozinho, era atrás. Bem perto, assim, encostado na janela mesmo. Como se fosse um espaço de janela. Certo. E aí eu tava atrás dele, eu lembro que o Diego já tinha chegado, a gente conversou um pouco, e eu deitei lá atrás. E, gente, eu olhava assim, então no fim eu tava atrás do Enzo, né? As maquinagens, um monte de coisa ainda, tudo, mesma coisa.
E era muito assim, sempre ele estava estável, todos os dias, né? Tantas horas, 24 horas, 48 horas, estável, nada mudava, estável. E aí eu vi aquele brilho. Aí eu vi um brilho em cima desse menino. Falei, Senhor, o que é isso? E eu não só vi, como eu senti no meu corpo. E realmente, tipo assim, é como fala, né? Que a palavra fala que... Gente, a gente não aguenta. Eu levantei, eu lembro até hoje, eu fui no banheiro e é como diz aquela passagem de Ana, né? Que parecia que ela estava embriagada quando ela estava lá orando e, né? E o sacerdote chega e fala, né? Por que você bebeu? Eu falo, não, eu tô aqui orando. E assim, o que eu senti no meu corpo era muito forte. Parece que eu fui assim, cambaleando pro banheiro. E eu falei, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu tipo assim, claro que, imagina, né? Quem não quer sentir essa presença? Mas eu falei, Senhor, realmente não aguenta muito tempo, né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Tipo assim, falei, meu Deus, parecia que... É inexplicável. Não sei nem te dizer eu assim, mas né, eu senti. E aí, ok. Aí voltei, deitei. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, o que é isso? O que é isso? E aí Deus me respondeu, tipo assim, isso é a fé. E aí eu fui até no Google, né? Até anotei aqui rapidinho, mas o que é a fé, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se vê. Aí ali, gente, Deus já fez pra mim ali. Entendeu? Deus já fez. Aí eu lembro que foi um casal de amigo nosso na sexta, né? Que isso foi na quinta. E aí eu lembro que E ela até hoje ela fala, chama Ieda. Ela falou assim, mãe, não era você aquele dia. Não era, eu ainda tava com... Eu ainda tava com a presença. Porque ela falou assim, o jeito que você falava. E, tipo assim, não... Tipo, na outra semana que ele já foi desentubado, ela também falou pra mim, falou assim, isso que ela só tinha acompanhado até a segunda semana, né? Ela era enfermeira, a mesma que me levou pra ganhar a Emily lá, né? Da igreja. E ela falou assim, não, ela falou assim, ó, o Enzo pode contar o testemunho dele, o que for, mas a tua experiência... A Lê, ela já falou assim, não, impactante. Porque quando ela chegou, é igual eu te falo, ninguém nunca me viu, assim, chorando, alguma... Não, nem eu, nem o Diego. A gente, se eu tivesse que chorar, era lá nos pés. Era lá na cruz. Ninguém. Tanto que, assim, na primeira semana, a médica dele me ligou. E eu falei, não, ele tá bem, tá dormindo, tá descansando. Quando eu fui, no final, né, eu vou falar lá, mas ela fala, eu achei que a senhora tava louca. Porque como assim, a criança... Porque eles têm, né, no computador tudo. Sabe que caiu, sabe? Ela falou, não, essa mãe tá louca. Essa mãe tá louca. Como assim? A criança tá dormindo, descansando. E era o que a gente falava. E levou quanto tempo para, digamos, desinchar o cérebro, eles colocar novamente o osso? Agora vai mais ele rápido. Acordar? Sim, então. Aí, né, essa minha amiga, daí eu comentei com ela. Eu falava assim, e os médicos falou que ele tinha coágulo na cabeça, mas o anjo vem e tira com a mão. Olha pra você ver, isso na quinta eu orei, isso era na sexta. Aí ele ainda tava dormindo e ok, daí ela ficou ali comigo. Ela até me ajudou a perguntar pro enfermeiro, igual eu falei, como ela é enfermeira, então assim, a gente tirou todas as dúvidas e realmente ele falou que tem. Daí ela até perguntou assim, mas o corpo, ele pode absorver esses coágulos? Pode, mas demoraria um tempo, né? Mas também poderia. Porque o médico também me explicou, falou, mãe, que nem esse coágulo, né, da artéria. A gente poderia colocar um remédio para dissolver, né, que é uma coisa assim, vamos dizer, perigosa, mas ok. Mas ela falou assim, mas como ele tem na cabeça também, então não vamos fazer isso, né? Vamos, ok. Aí na sexta. Aí quando foi no sábado para domingo, até foi a única pessoa que posou com ele. Foi uma amiga nossa, a Rafaela, que foi babá do daycare. Que assim, os três. Então, assim, ela conhecia o Enzo desde os 6 meses, cuidou dele até ele sair dali, até depois do acidente, que ele foi pra escola. O Ethan desde 6 semanas e a Emily entrou lá desde os 2 aninhos, né? Todos eles passaram pelo mesmo daycare. E aí ela se ofereceu, falou, vocês querem vir pra casa, né? Descansar, você e o Diego. E eu poso aí. E aí, nesse tipo assim, né, daí na noite pro sábado, pro domingo ela posou. Então, nessa noite, eles levaram ele de novo pra fazer o Emorai. E era uma coisa assim que eles não quiseram fazer antes, porque ele falou assim, toda vez que eles iam, ele tinha que levar ele empurrando, né, a cama, e aí tinha que levar toda aquela medicação, tipo, era uma trabalheira. Tudo aquilo, sabe, eles tinham que daí passar por... Eu nem sei explicar, mas assim, tinha que levar. Não levava todos aqueles pé, né? Tipo assim, então tinha que colocar em outros aparelhos, levar. E aí eles também falaram assim, que também tipo assim, não fizeram mais até antes, porque daí também, pelo caminho, por ter que se locomover com ele,
a pressão dele, sabe? Assim, acontecia muita coisa. Falou assim, não, então é melhor, vamos esperar. E aí, no sábado, eles fizeram. E no sábado, ele já não tinha mais os coágulos na cabeça. Nesse exame. Então, assim, essas duas pessoas sabem que realmente tinha, né? Até tá aqui. E no sábado, já não tinha mais. Nem os coágulos na cabeça e nem esse do pescoço. Não tinha. Aí, uma das coisas... Aí, ok, né? Aí, a gente voltou já no domingo. E aí, eu falei assim, Diego, volta pra casa. Né? Tipo assim, Ele já não tava mais entubado também? Não, ainda tava. Ainda tava. Aí eu só falei assim, na questão assim, depois, durante a semana, eu falei assim, vai pra casa, né? Porque tem as duas crianças, coloca eles pra rotina. Leva pro daycare, sua mãe tá lá. Porque eles tinham ficado em casa, né? Vamos dizer, de terça aí né? Até o final de semana. E no final de semana a gente foi na igreja. Então a gente dormiu em casa, descansou, fomos na igreja. Depois a gente voltou pro hospital. Então assim, aí depois disso, que só ela posou esse dia, sempre foi eu e o Diego ali. Eu ficava, às vezes, assim, a semana, ia pra casa pra tomar um banho, lavar minha roupa, lavar o cabelo, assim. E ele, às vezes, tipo assim, vinha, não talvez todo dia, né? Mas às vezes ficava só um dia em casa, vinha ou 2 dias. As crianças também a gente pensou, porque a Emily perguntava muito, né? Como que ele tá? Sim, você via que ela tinha aquela preocupação, tipo assim, mãe, vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não, o Enzo tá bem. Aí a gente conversou, né, eu e o Diego, falei assim, não, vamos trazer eles, vamos mostrar. E acho que foi uma das melhores coisas. E aí a gente levou eles no final de semana, então eles viram o Enzo entubado, sem nada. E a Emily até perguntou, mamãe, mas ele vai andar? Mas ele não sei o quê. Vai, Emily, vai, eu sempre... Vai, claro que vai, né? Então, assim, muito... E assim, gente, o hospital, sabe, o cuidado deles. Então, aí tinha uma... Como que eu vou dizer o nome dela? Ela era... uma assistente social do próprio hospital e ela, tipo assim, na verdade, ela nos auxilia, né, os pacientes. Então, ela era uma portuguesa, lembro que ela chamava Stephanie, e ela sempre chegava e perguntava, tipo assim, e aí? Tipo assim, estão te passando, tudo certo? Você tem alguma dúvida? Então, assim, eu sei que ela estava por dentro do caso. Tipo assim, cada pessoa, não sei, cuidava de alguns casos, né? Então, ela sempre vinha, né? Assim, o que estivesse precisando. E ela foi uma pessoa... E é igual eu falo, quando daí passou o final de semana, uma enfermeira falou assim, mãe... e aí começou a baixar um pouco, né, a questão lá do oxigênio. Já estava usando menos da máquina, 60%, e foi morando, né? E igual eu falo, e muita coisa eu fui prestando atenção nas máquinas. Eu não... Depois que eu vi, igual eu falo, eu já nem estava muito aí... Não é que eu não estava muito aí pelo que o médico falava, tudo eu ouvia. Mas eu não pegava aquilo para mim. Porque, assim, eles já faziam perguntas do caso... tipo assim, nos preparando, vamos dizer. Como é sua casa? Como é o banheiro? Aonde o Enzo, né? Quantas escadas tem? Eles já eram essas preparações. Se essa criança ficar numa cama, entendeu? Se for precisar de um andador. Era tudo assim, já tinha isso. Então, assim, eu respondia tudo, né? Igual eu falo, os médicos falavam que tinha que falar, mas eu já não ficava perguntando mais. Eu falei, não, Deus já fez, não vou ficar aqui perguntando e, né, tipo, debatendo. Ok, o que eles falavam, ok. O que e eu sempre fiquei muito assim, não, se Deus falou, e eu continuei, claro, as orações ali todos os dias, né? E Deus vai fazer. E assim, eu falei assim, aí tá. Daí uma enfermeira falou assim, mãe, pela minha experiência, até o final de semana, desentuba. Eu falei, ok. Aí eu comigo, não. Deus falou que é pra impactar. Então tem que ser antes. Não é o que o médico diz. Ué, senão, não é. E realmente foi antes. Foi na quinta-feira daí. Tipo, daí, então, uma semana depois que eu comecei a orar. E é claro, daí pra isso, tipo, o oxigênio, ele foi diminuindo cada vez mais a máquina, até que chegou 100%, né? Até tudo. E uma coisa, então, aí essa assistente social, ela chegou a perguntar pra mim, como você ora? Como você fala com Deus? Porque ela sabia, o menino, né? E ela viu que ia ser desentubado, porque ela... Mesmo. Exatamente, né? Então, tipo, ela sabe, ela tem acesso, né, ao que tá acontecendo, tudo, e ela chegou a perguntar. E eu falei pra ela, falei, né, assim, normal, né? Pedindo, né? Chegou a perguntar, como você fala? E aí, então, chegou o dia, né? Desentubou. Foi a única coisa que eu não filmei, desentubando ele. Eu lembro que eles pediram pra mim o Diego ficar na ponta, assim, dos pés, né? Os dois estávamos lá. E aí eles explicaram a mesma situação. Falaram, então a gente vai desentubar. Se acontecer alguma coisa, se vê que ele, né? A gente entuba de novo. Certo. Graças a Deus, nada. E realmente nem foi uma coisa muito Mas assim. Ele já estava acordado quando desentubaram? Não.
Ainda não. Então, daí foi assim, no domingo, quando ele tinha feito o exame que já não tinha mais, ali, quando eu falei com a Rafaela, a gente tava indo pro culto, eu lembro até hoje, descendo as escadas. Daí eu perguntei, falei, e aí, né? Toda hora a gente ficava, e aí, né? O médico passou alguma coisa? Ela falou, eles fizeram o exame. Aí no domingo saiu o resultado que já não tinha mais os coágulos. E ela pegou e falou assim, eles vão começar a reduzir a medicação. Eles vão reduzindo ao pouco, pra daí ele acordar. Ele estava em coma Induzido. Isso, tá. Então tinha que começar diminuindo, né, aos poucos. E aí eles tinham, né, comentado assim, então não, ele ainda não tinha acordado. Ele acordou praticamente quando desentubou ele. Aí ele acordou. Logo depois que tirou o tubo? Sim. Não, ele acordou um pouco antes. Isso. Ele acordou antes. Antes de desentubar. Antes de desentubar, ele já tinha acordado, aberto o olho. Sim. Mas eles foram reduzindo, né? Então, desde do domingo, eles começaram a reduzir. Aí, na quinta, não acredito que Porque, assim, ele abria no começo bem pouquinho o olho, né? Bem pouquinho, falando, mas tá abrindo. Acho que na quarta-feira, um dia antes, por aí, ou na quinta mesmo, ele deve ter acordado. Aí que eles desentubaram. Realmente não precisou, né? Assim, foi tudo. E, assim, igual eu falei, tinha um médico que eu cheguei até a perguntar pra ele, lembra até hoje, era um indiano. E ele sempre falava assim, mãe, o seu filho, ele tá muito doente, né? Tipo assim, eles falavam e sempre tinha essa frase deles, né? Você sabe que o seu filho tá muito doente. A tradutora, eu tinha uma tradutora, ele sempre traduzia. Aí eu falei assim, que doente é esse que ele fala, né? Eu perguntei que doente, que foi quando ele falou. Falou, mãe, seu filho, ele fraturou o crânio. Foi nesse momento que eu, no caso, soube. Mas ok, falei, ok. Tá, né? Deus já fez. E aí, na verdade, ali daí foi muito rápido, né? Aí, igual eu falo, eu fui entendendo, igual esse dreno do cérebro, né? Que ele tinha. Aí perguntava, quando vai tirar esse dreno? Aí tinha lá tipo, os números, né? Então, eu lembro até a foto que eu tirei, era um aparelho bem grande que ficava, né? Medindo, no caso, tava em 15. Ele falou assim, quando chegar em 20. Aí eu mandava, tipo assim, os pedidos pra quem, igual eu falei, pros pastores, as pessoas. Eu falei assim, então vamos orar. Falou, tem que chegar a 20. Era assim. Aí quando ele desentubou também, foi um casal de amigo meu lá. Aí ele teve uma febre muito alta. Muito alta. Que eles chegaram a colocar gelo nele. E aquilo, assim, eu via que ele incomodava, porque ele não falou. Não desentubou e já voltou, assim, a falar. Na noite que ele foi desentubado, ele falou duas coisas. Ele falou, assim, água, né? Sede, ele pediu água. E ele falou que as costas dói. Bem, assim, falou, não normal, mas eu entendi, né? As costas dói e que ele queria água. Foi as duas coisas que ele falou. E aí, tipo assim, ele começou a mexer, né? Todas essas coisas eu fui filmando. Primeira vez que ele começou a mexer os pés, as mãos, tudo. E... Deixa eu lembrar onde eu tava daí no caso. Daí os médicos, né? Então, daí desentubou. E aí, quando desentubou, pra medicina, era normal essa febre. O seu mãe é normal. Eu tenho até algumas fotos que às vezes ele começava, tipo assim, virar na cama. Tipo, deitar de lado, cabeça... Aí falou que também, falou assim, quando desentuba, é como se... Vou dizer que acho que a pessoa sente tontura. Eles explicam, vou dizer, seria a forma mais simples de eu passar. Sim. Mas ele falou que a pessoa que depois que é desentubada é como se sentisse isso, como se girasse nela, né? Então, acho que por isso que ele às vezes, tava, sabe assim? Às vezes, ele tava com o pé lá pra cima, a cabeça pra baixo. Falei, por que acontece isso? Como se ele tivesse tontura. E aí, da febre, onde eles falaram também, mãe, é normal pra medicina. E aí, eu ia orar. Aí, eu falava assim, normal pra quem quiser, pra você não. Pra quem quiser aceitar, mas pra você não. E no outro dia, abaixava. E foi assim, e foi indo. E aí, Deus foi tirando. Uma sonda, uma coisa, outra. E assim, aí ele foi levado. Aí chegou lá um nível, né? Aí ele, então, ia passar já. E, igual eu te falei, na verdade... Aí recolocaram... Isso, no dia 3 de julho. No dia 20 alguma coisa, ele já foi pra segunda cirurgia. Menos de um mês. Ele já foi repor, já saiu. Com 2 semanas na UTI, a gente foi pro quarto. Porque eu fiquei 4 semanas lá. Na segunda semana, ele foi. Eles falavam muito na reabilitação, né? Eu, claro, não entendia também o que era reabilitação, né? Que era para ele fazer os exercícios, né? Vamos dizer assim, a ajudar, né? A ter força. Depois eu entendi o que era. Mas, igual eu falei, eu ouvia, mas aí comigo eu falava assim, não vai ter reabilitação, não. Vai ser daqui andando e falando. Mas ok, né? Eu ouvia. Ok, foi pra cirurgia.
Aí é que tá. Quando daí ele já tinha acordado, né? Já tinha passado essa febre, eu já tinha baixado. E é igual eu falei, eu via também nos aparelhos. Eu via lá, falava, a pressão dele, não sei o que lá. Eu percebia, já tava lá muitos dias, o tempo todo, então eu percebia, ó, o negócio não tá, tá alto, não sei o que. Eu mesmo já falava, ó, vamos orar pelo isso aqui. Já fazia isso mesmo. Já e orava e Deus movia. E aí pegou e... Por que que não era estético? Porque ele já tinha acordado, uma criança de 5 anos queria sair da cama, né? E aí eles falavam, ele não pode, porque o cérebro dele tá solto. Tem que repor o osso. Então não era estético, entendeu? Mas lá naquela hora, não é estético, né? Vai morrer mesmo, vamos enterrar, pra que eles... Mas não era. E aí ele foi pra segunda cirurgia, daí a gente foi pro quarto. E quando ele saiu da segunda cirurgia, você vê, ele tava... com fome, porque ele não tinha comido ainda, não tinha começado a alimentação mesmo, né? Tinha ido pro quarto, mas não tinha começado, ainda tava na sonda, assim, tinha nas medicações. Vamos dizer, tava com dor, porque ele tinha saído há pouco tempo daí, só que daí logo que ele saiu, com poucas horas, a fisioterapeuta veio, pegou ele, colocou num carrinho de... Era um carrinho, tipo assim, de bebê, né? Um pouco mais confortável, maior pra ele, pra locomover com ele. E aí ela levou ele num lugar... assim, que tem as barras, né, pra ele andar. E ele andou ali, chegou a erguer até a perna. Eu tenho o vídeo, tudo, né? Chegou a erguer até a perna. Mas assim, ele começou a chorar ali, ele tava cansado, igual eu falei, tinha acabado de realmente sair da cirurgia, acho que não, né, não tinha nem... com dor, tudo, né? Aí repôs o osso, tudo, já tinha então, né? E aí voltamos. Aí outra coisa também, aí quando eu vim pra casa, praticamente aí, nessa terceira semana, eu fui pro mercado, que o médico não falou, vai lá e traz o que seu filho quer comer. Eu falei, meu filho vai comer. Vou. Eu comigo mesmo. Fui, comprei Gatorade e comprei umas bolachas, que elas não são fininhas. E o Goldfish, coisas que ele gostava. E eu lembro até hoje que eu encontrei com uma pastora na igreja. Eu falei assim, tô aqui, comprei umas coisas que eu vou levar pro Enzo. Essa semana ele vai comer. Uau. E levei. E assim, claro que ele começou com purê de batata, com coisas assim, né? Um sorvete. Eram coisas assim que ele... Tanto que até hoje ele comeu purê de batata. Porque ele começou a comer lá no hospital, porque não comia antes. E aí, quando eles realmente falaram assim, vamos começar a introduzir, né, um alimento mais... Aí eu mostrei o que eu tinha levado. E ela até achou que era um pouco grossa, mas ela falou, tá, vamos tentar. E ele comeu normal. E aí, ali a médica também falou pra mim, falou, mãe... o seu filho, para medicina, ele teria que reaprender a comer, a beber, a andar, a falar. E ele não teve. Aí logo também, quando ele já estava no quarto, ele começou a falar melhor. Tem uns vídeos dele. A voz um pouquinho diferente, mas já começou a falar. Eu perguntava as coisas, ele respondia, sabe? Tudo isso, sim. E para medicina, ele teria que reaprender. Mesmo sendo pouco tempo, né? De ter ficado ali, vamos dizer, em coma, mesmo induzido. Mas para medicina, ele teria que reaprender, e não teve. E aí, aquela coisa. Então, aí eu já estava na fila, né, por causa do seguro, para ir pra reabilitação. Igual eu falei, mas eu não queria. Só que, igual eu falo, a gente também entende que temos que entender o trabalhar, o que Deus quer. Claro. Aí eu falei, ok, senhor, já entendi. Porque o que aconteceu? Aí lá no hospital ele não fazia fisioterapia. Não fazia mais. Andou aquele dia, mas depois ele não queria mais. Eles tiravam ele, tipo, pra fazer uma fisioterapia, um fono, alguma coisa. E ele, na verdade, ele só chorava. Ele não fazia. Eu falei, meu Deus, quando que eu vou sair daqui? Ai, Senhor. Aí eu falei, ok, já entendi. Se eu quer levar o milagre em outro lugar, né? Outras pessoas precisam ver. Eu falei, ok. Eu falei, Senhor, então eu vou orar. Porque eu já estava na fila antes da cirurgia. Se for, então, eu falei, Senhor, então libera. Porque eu tenho que voltar pra casa. Eu quero... E assim, gente, a minha luta era fora. Meu Deus, igual eu falei, gente, 43 dias eu tive, né, no meu serviço, limpeza de casa. Não é né, o dia, a semana completa, mas assim, eu tenho a pessoa que trabalha comigo há anos. Tive que passar por 4 motoristas. Ela mesma queria já, falou, não, porque as meninas não trabalham. Não, Simone, eu vou sair. Eu falei, era uma luta fora. Eu falei, ali dentro não, porque Deus estava ali o tempo todo movendo. Mas fora, só eu sei. Só eu sei. Que coisa, né? Falando disso aí, as pessoas não se sensibilizam, né? Como é que pode, né? Aí eu então, falei, ali meu uma Deus. situação e ainda fico enchendo o saco, né? Em vez de pegar e... É complicado. Mas conta, como é que foi essa saída dele do hospital? Então, aí eu... Como que ele está hoje? Exatamente. Aí eu fui, orei e falei, Senhor,
Então, abre as portas. Se o senhor quer levar, eu já entendi, né? Não vou insistir. E outra, ele já tava andando e falando também já, né? Saiu dali do jeito que eu falei, andando e falando. E isso era, acho que na terça-feira. E eu, a mesma coisa, mandei pra pastora. Eu falei assim, pastora, vamos orar, porque ele tem que ir. Ele não faz as fisioterapia aqui. No outro dia, saiu a vaga. Meio-dia eu saí do hospital. Já tava no outro, que era mesmo em Boston, chama São Francisco. O outro hospital, que é só reabilitação, né? Reabilitação. E aí a gente foi, tipo assim, a despedida deles, aí ali, deu tudo eu filmei, né? Então ele já acordado, a gente saiu com a maca, a ambulância nos levou, né? E assim, eles. Ah, é muito. Eles festejam mesmo, né? Uma vida ali saindo, eles Uau, cheio que de legal. balão. É Aí mesmo? eles perguntam assim: Posso botar essas imagens depois no vídeo? ah, eu tenho. Não sei se aqui, mas eu tenho. Não, Tudo, eu tenho. Tenho tudo, igual eu te deixo falei. aqui na edição. Aham, Aqui. Você já tenho. deve estar assistindo vídeo. essas imagens todas do menino. Ah, tá. Legal. Então, e aí, tipo, eles saindo, e aí, igual eu falei, eles perguntam, né? Tipo, ah, qual é o desenho animado que ele gosta, né? Tal, acho que era o Papatrô que a gente ia falar. Então, assim, os balão, né? Eles cantando e festejando mesmo a saída dele. E aí fomos para outro hospital. E ali eu falo, nossa, realmente. E aí, tá, quando a gente foi também, ali, né, no Boston Children's, eles falavam pra mim, falou, mãe, lá vai ser melhor pra ele, porque é tipo assim, não é, tipo assim, não chega a ser, como eles disseram. E, exatamente, não é aquele, né, ambiente, então assim, só que eu falo tipo uma clínica de fisioterapia. Isso, é isso, né, porque ele tinha que fazer a fono, e assim, fono ele já fazia antes do acidente, né, também. Então ele fazia a fono e fazia as fisioterapias mesmo, né. E ela tinha me explicado, falou assim, ó, igual eu falei, ele já andava. Então, ela falou assim, o que ele vai fazer? Ele tem que... E realmente, ele andava, tipo assim, de um ladinho meio torto, né? Vamos dizer, sei lá, algo assim. Daí ela falou assim, então, é assim mesmo. Então, agora, com as fisioterapias, ele vai, né, tipo, alinhar, né? Vai andar reto. E depois ele vai ganhando força e cada vez mais, tipo assim, seria isso mesmo. Para ganhar força e chegar ao ponto de correr. A hora que ele estiver, vamos dizer assim, correndo, ele... né? E ela também falou assim, e outra, você estando lá, você vai chegar lá, eles vão fazer uns testes e eles vão te dar já mais ou menos uma data. Lá eles já vão ter uma data mais melhor pra você. E aí, ok, a gente foi, Deus levou. Realmente ele chegou lá, fez os testes, no outro dia eles, né, se reuniram comigo. E aí eu lembro até hoje que ela falou assim, olha, eu acredito que de 2 a 3 semanas. Ah, quando falavam assim, eu já pegava menos, né? Falei, ai, 2 pela fé. Eles deram risada. Falaram, ok, mãe, vamos ver, 2. Eu falei, vai, é 2. Uau. Se é de 2 a 3, vamos no mínimo. Vamos no mínimo. Aí foi as 2 semanas. 2 semanas? Foi. Aí a gente ficou lá 2 semanas. Aí eu lembro que daí eles perguntaram pra mim o que ele gostava de fazer. E ele não andava de bicicleta ainda, não. Mesmo com 5 anos, ele não tinha bicicleta. Eu falei, ele gosta de andar de bicicleta, as coisas, porque eu sabia que ia ajudar ele a forçar a perna, né? Tipo assim. E aí, realmente. E assim, gente, aonde ele ficou, se eu não me engano, a gente ficou no 3º andar. E daquele 3º andar, o meu filho, ele era a única criança. Ali tinha uma moça linda, tinha foto dela, assim, tipo, na porta do quarto dela, tinha sofrido um acidente de moto. E tinha bebês ali, tinha criança, tinha alguns que os pais estavam ali, a maioria nem tava, às vezes só ia pra visitar, né, não sei. O Enzo era o único que saía, os outros todos no respirador. Todos desse andar. O Enzo era o único que saía. Tipo assim, a gente andava de bicicleta à noite, fazia, né? Toda a fisioterapia e realmente foi. E a última coisa que ele tirou foi o de beber água. Então, sempre tem as fotos dele. Ele ainda tinha a sonda da água. A comida ele já comia, normal, mas a água ele ainda afogava. Ele ainda afogava um pouco. E aí teve isso também. Quando foi a primeira semana que ele ficou lá, o Diego levou os meninos lá. Igual eu falei, eles acompanharam o processo todo. Ele acordado, e tem foto deles, né, junto. E depois ele na segunda operação e foi acompanhando. Então, sempre a gente levava os outros 2. E aí a gente levou, e era o final de semana que daí, então, já era agosto, era aniversário do Diego, da Emily, né? Eu lembro até hoje o primeiro final de semana. E eu lembro que quando eles estavam indo embora, né? Porque eu que fiquei mais, o Diego muitas vezes passava só o final de semana quando eu ia pra casa, como eu disse, né? Eu ficava a semana mais lá. E aí ele falava assim pra Emily, lembrando, ai, Emily, eu vou pra casa quarta-feira, olha só, eu vou pra casa quarta-feira, Emily. E começou a falar, tipo assim, eu lembro da gente assistindo tal coisa, eu lembro da gente fazendo não sei o quê. E exatamente foi numa quarta-feira que a gente saiu.
Não me Uau. pergunte, igual como você diz. Ele também, acho que... Ele falou, a gente vai numa quarta-feira. E a gente saiu numa quarta-feira. Uau. Uhum. Que coisa. Eles tentaram, o médico tava até tentando, eles queriam jogar um dia a mais. E eu realmente, na quinta, eu já ia até voltar a trabalhar. Já tinha arrumado tudo. Eu falei, não, a gente vai sair na quarta. E eu insisti, realmente, daí a gente teve uma reunião. E eles falaram, não, vai sair na quinta, não sei o quê. Eu falei, não, vamos sair na quarta, né? Tipo assim, vamos na quarta, não sei o quê. Aí eu lembro que a médica ainda falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte. Se durante o final de semana ele não ficar desidratado, né? Ele teria que tomar, não ficar desidratado e tal. E a gente vê, aí a gente libera ele na quarta. Aí eu comprei o Gatorade, que eu acho que é uma coisa que realmente também ajuda Foi a mais, né? Foi aí que tu comprou as Ele já coisas pra ele? gostava. Não, eu tinha comprado lá pra ele começar a comer mesmo. Aí eu comprei de novo pra realmente deixar tá. ele hidratado. Aí ele Mas ficou... ele podia beber também pela boca? Sim. Então, Porque você aí falou eles que iam tinha. fazer o teste, né? Aí é onde eles iam daí fazer esse teste. Se ele ficar hidratado no final de semana e ia comer... E, tipo assim, na verdade, eles todos os dias quase eles já faziam esse teste. Na verdade, o que aconteceu? Tem um produto que eles colocam na água. E às vezes fica um pouco mais grosso primeiro. Tipo, mais denso, né? Aí ele bebia um pouco mais denso, pra depois eles iam afinando, pra daí realmente chegar na água. Era isso que fazia em si. Mas assim, por mais que também não fosse, vamos dizer, direto, mas ele ainda bebia, né, no negócio. Mas ele já tava bebendo, sim, no final de semana. Daí foi o que eles falaram. Não, se ele ficar hidratado, a gente libera ele. E realmente ele saiu quarta-feira. Aí quando a gente sai... E a mesma coisa, foi uma festa quando ele saiu, né? Assim, todo mundo deram presente pra eles, aqueles bubbles, né, que as crianças gostam, bem assim. E é uma coisa assim também, que nem, é igual eu falo, alguns médicos, né, que acreditam, né, falaram, a médica dele também falou, é um milagre, né, vou falar já agora. E claro que tem talvez aqueles que não acreditam, né, e os que não acreditam usavam assim, ele é um popstar. Usava essa frase. Sério? Ele é um popstar, ele é uma estrela. Porque realmente viu que, entendeu? E assim, como eu falei, eu entendi que ele tinha que ir lá também, né? Era um milagre, né? Para outras pessoas. Deixar isso marcado. Exatamente. E Simone, hoje como é que tá o menino? Então, aí... O Enzo hoje. Normal, né? Normal. Normal. Quando a gente saiu, né? Essa saída... 1h30. Tô acabando já, bem... Não, tranquilo. Quando a gente, no caso, né, saiu, e, tipo... só sai quando já tivesse... Tipo assim, a gente saiu do hospital e ele tinha que ir direto pra médica dele, a primária, né? Só sai marcado. Então, o próprio hospital marca. Falou, então vocês saem daqui, tal hora tem um médico dele. Então, a gente foi direto. E lá a médica dele, né? A doutora Ramadan, ali de Westford, ela falou. Daí foi quando ela falou, né? Tava ela, meu esposo, né, o Enzo, ela e uma tradutora, uma brasileira. E ela ainda falou assim... Eu achei que a senhora tava louca. Porque quando ela tinha ligado no começo, né? E eu falei, não, tá bem, tá tudo bem. Ela falou assim, eu achei que a senhora tava louca. Não, essa mulher tá louca. Ela falou assim, porque ela falou assim, eu olho aqui, o menino caiu do 3º andar. E ela fala que o menino tá dormindo, tá, né? Tá descansando. Essa mãe tá louca. Ela falou pra mim. Aí ela contou, né? Que ela tem um paciente, uma criança... que ela fala assim, que se chama afogamento a seco. Não tem água no pulmão, se afogou tomando banho nessas banheiras. E nunca mais voltou. Sério? Ela falou. E aí ela ainda falou assim, uma linda história pra contar no Natal. Uau. Ela falou, é milagre. E ela, de todos os exames, as coisas, ela falou assim, não, ele voltou melhor do que do acidente. Questão, assim, peso, tudo assim, né? Aparente, tudo. Ela falou, não, tá melhor do que o acidente. Do que antes, vamos dizer, assim. Ela fala, até hoje ela fala, ele é um milagre. Que legal, que legal. E tu já retornou ele depois desse tempo no médico, nos mesmos médicos que atenderam ele? Sim, no neuro, né? Aí, então, ele voltou pra casa, a medicação dele foi simplesmente, tipo assim, se ele tivesse uma dor de cabeça, os pontos não tinham caído ainda, né? Ainda tinha os pontos, ainda ia cair. E se ele tivesse uma dor de cabeça, pra dar, né? O que a gente toma mesmo, né? Um ibuprofeno, um Tylenol, pra dor de cabeça. E a melatonina para dormir. Só isso, mas nenhuma medicação. Já foi para a escola, ele só não fazia ainda atividade física. Aí, quando fez 3 meses, a gente voltou no neurocirurgião. E aí, foi liberado de tudo já. Porque daí eles fizeram o exame de novo. Eu lembro que eu fui com ele naquela sala. Porque quando ele fazia antes, a gente não ia junto, né? Nesse dia eu fui, né? Aquela máquina realmente que entra lá dentro.
Não tinha mais nada. Nenhuma medicação, Hoje nada. uma criança normal, estuda, Pula, brinca, corre. Normal. Que legal, que bacana, que história. É. Uau. E ele mesmo, às vezes, fala, eu caí da janela do meu quarto, não sei o quê. E eu também incentivo, sempre conto também, falo aí do livro, já li a minha parte do livro para eles, né, assim. Que bacana. Sim, tá no teu tudo. livro, então, essa história? Tá Maravilhosa, no que livro. legal. Depois, comenta com a gente o dia que saiu o livro aí, de repente tu volta aqui para mostrar o livro. Pra mostrar, e pra gente falar disso. Mas, Simone, assim, ó, vendo você hoje falar tudo, lógico, né? Mas assim, ó, sinceramente, só Deus para dar força para uma mãe passar o que você passou dessa forma aí. Eu não sei se outra mãe aguentaria dessa forma, teria se desesperado uma situação dessa. Então, é um grande exemplo mesmo. Essa história deve ser contada muitas e muitas vezes para incentivar outras pessoas a principalmente alimentar a fé, né? Sim. A fé verdadeira e acreditar realmente que isso é possível. Que uma das coisas assim, que eu também percebi, e assim, é só quem realmente passa, né? Como a minha amiga falou, Simone, a tua experiência é maior. E realmente, porque o que eu percebi que nem até meu esposo, tipo assim, familiares, né, pastores, as pessoas falavam, tinham fé que ia acontecer, mas as pessoas falavam muito e usavam muito aquela frase, Deus vai fazer, mas no tempo dele. E eu sempre tinha uma resposta, eu falava, mas a oração move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. A minha resposta era essa. Então, muitas vezes, assim, eu lembro até meu cunhado, às vezes a pessoa falava, mas você tem que ter paciência, né? Ele já acordou, é devagar. Porque eles também falavam no hospital, mãe, é devagar, é step by step. Eu falava, não. Mas eu falava assim, eu sei a pressa que eu preciso, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, I don't care. E eu vou te falar uma outra coisa, lógico, não tirando, como eu te falei, não tirando nada dessa parte religiosa tua com Deus, mas eu vou falar a fé, né? Falando de uma outra forma da fé, esse teu pensamento positivo voltado. Eu até lembro aqui do Napoleão Hill. Sabe que o Napoleão Hill, o filho dele também nasceu surdo, né? E até a esposa, ela era meio incrédula na situação. Tem um, né? E daí, se você quiser saber da história, você lê o livro Pensa em Riqueza, que você vai saber lá. Mas ele ficava falando pro filho dele, né? Enfim, deixar você ler o livro, você entender a conversa, para não dar spoiler aqui do livro. E é algo assim, o quê? Ele acreditava que o filho dele poderia ser uma criança normal, que poderia... E foi aonde que aconteceu. Lê o livro. Bom, mas a tua história, e assim, ó, é impressionante mesmo. Simone, eu queria te pedir então para a gente hoje encerrar, mas você vai voltar aqui, falar de outras coisas depois, mostrar o segundo livro, tudo. Que eu já comecei. Então, maravilha, que legal. Queria que deixasse uma mensagem, né? Aqui no podcast, a gente sempre pensa. Antes de você deixar a mensagem, eu quero pedir para você em casa, não deixou o seu like ainda? Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com outras mães, outros pais. Compartilha para incentivar outras pessoas a aumentarem a sua fé também. Deixa a tua mensagem então aqui no Vida Inteligente. Com certeza a fé, né? E tipo, não limite Deus. Eu não limito, meu Deus. Não há limite. Não limita o poder de Deus, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas limitando Deus e não existe. Não existe nada que ele não possa. Para mim, não. Exemplo de milagre. Então, aqui foi mais... Hoje, o 79, né? Episódio 79, estamos chegando quase no 80. Falta só um. Daqui a pouquinho a gente está lá. Se vê no próximo Vida Inteligente América. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Beijo no coração de todos. A gente se vê no próximo podcast. Obrigado, Simone. Obrigado por vir aqui contar essa história maravilhosa aqui. Espero que a tua história possa... incentivar outras pessoas que estão em parte de sofrimento a se apegar naquele único que pode fazer qualquer milagre, que é o Senhor. Então, essa mensagem eu queria realmente também deixar aqui, ou seja, siga a história da Simone. Se você está sofrendo com alguma coisa, se apegue na fé. Se a sua última esperança foi desanimada pela medicina, se apegue naquele que pode tudo e pode transformar qualquer situação. Forte abraço. Beijo no coração.